Olha, a imagem da câmera, que legal. Ele fala, ó, faz o sorteio. O chamado TOS, tá aí o Leandro, capitão da Cabo Friense, o Jefferson, capitão do Botafogo, a câmera colocada. A câmera é uma iniciativa da Comissão de Arbitragem do Rio de Janeiro, tem um apoio de tecnologia da TV Globo, para que nós pudéssemos usar a imagem da câmera no ar, na televisão, para você poder curtir em casa, né? Para uso interno, por exemplo, da arbitragem, ela poderia, por exemplo, ser preto e branco. Então, nós não temos o áudio não é captado, não é utilizado, esse é um pedido, um acordo feito pela federação. Então, hoje a gente tem a câmera aí, mais uma vez, a visão, digamos assim, do árbitro. O assistente, um dos assistentes também está usando a câmera, mas é ainda experimental, ela não está pronta para ser usada ao vivo no ar, mas a câmera do árbitro que você está vendo aí, vamos aproveitar, vamos botar o nome dele aí. Olha aí, ele olhando para o assistente. É o Daniel de Souza Macedo com o Michael Correia e o Diego Barcelos como seus assistentes. Bom, Renato Marcílio, o ano promete. Vem aí o árbitro de vídeo do Campeonato Brasileiro e nós temos aí a câmera do juiz aí. A câmera olhando para as bandeiras, se cumprimentando. E eu tô curtindo. E você, Marcília? Boa tarde. Boa tarde, Júnior. É bom, porque o torcedor, o telespectador, em caso amigo, tem a noção de qual é a visão que o árbitro tem dentro do campo. Porque nós, como telespectador, ele vê de cima para baixo. Ele não tem obstáculo e acha que é tudo muito fácil. Agora, dentro do campo, com os jogadores correndo na frente, né, com todo o estresse que acontece, é bem diferente daquela visão que nós temos em casa. Muito bem, Maestro Gilmão, claro, essa é a ideia mesmo, né? Que você que está em casa tenha a visão do juiz, sabe? O grau de dificuldade da visão do árbitro. Isso vai ajudar, inclusive, para o entendimento das pessoas em relação à dificuldade. Você viu na hora da marcação da falta, tinha um cara na frente do juiz, o cara não consegue ver. Legal, por esse aspecto é bem bacana. Júnior, Botafogo, para muitos dos grandes times do futebol brasileiro, aquele que menos se reforçou, teste contra a Cabo Friense. Vamos ver esse Botafogo de perto hoje. Boa tarde, Luiz, boa tarde a todos. Importante dizer o seguinte, o Ricardo Gomes está refazendo o seu time, enquanto os outros três, Botafogo, Flamengo, Vasco e Fluminense, já estavam com o time mais ou menos montado. Botafogo está refazendo. 4 jogos, 4 vitórias. Importante, principalmente porque ele vai ter o primeiro clássico no meio da semana que vem. Muito bem, tudo pronto para começar o jogo na Colina Histórica São Januário, recebendo o Botafogo e Cabo Friense pelo Campeonato Carioca. Estamos na 5ª rodada, você ligado na Globo em todo o Brasil. Eric Faria, algum detalhe antes de a bola rolar, Eric? Pega uma palavrinha aqui do Ricardo Gomes. Ricardo, o Botafogo está com 100%, 4 jogos, 4 vitórias, mas você mudou o esquema porque você está buscando uma fórmula para o Botafogo jogar melhor, né? Claro, equilíbrio. Eu tenho bons jogadores, mas buscando equilíbrio. Tenho 2 laterais que são extremamente ofensivos e hoje entramos com o Bruno, com o Ayrton e com o Rodrigo para equilibrar o time que tem controle do jogo e ser ofensivo. Aí eu preciso aproveitar o apoio desses 2 laterais. Obrigado, Ricardo. Ricardo que disse na última entrevista coletiva que um jogo de futebol se ganha no meio campo. E por isso ele quer reforçar, ele quer os melhores jogadores que ele tem no elenco atuando no setor, no meio campo. Por isso dessa opção, viu, Luiz, Júnior? Muito bem, Eric Faria. Importante a gente lembrar você. Aí o Eduardo Húngaro, que foi técnico do Botafogo, das divisões de base, revelou vários jogadores. E em 2014, conduziu o Botafogo na Taça Libertadores da América, na volta do Botafogo à Libertadores, né? O Botafogo não foi bem, foi eliminado ainda na fase de grupos. No próprio Campeonato Carioca, o time optou por jogar com reservas e o Eduardo Húngaro acabou saindo do Botafogo. A gente tem um atraso para o início da partida. Aí os jogadores estavam prontos para o jogo começar, de repente alguém pediu um tempo. Enquanto você vai vendo a imagem do Gervásio Nunes, me parece ser um problema com o Andrei. O Andrei está ali esperando uma outra camisa. Foi pedido para que o Andrei trocasse de camisa. Fala, Eric. Exatamente, é a camisa do Andrei, o goleiro, ele está trocando. Eu até ia te dar essa informação, porque a Cabo Friense passou pra gente que ele jogaria com a camisa número 12, a escalação oficial, até que a gente mostrou, que você mostrou aí pro nosso torcedor, com a 12. Só que ele tá com a camisa 42, e agora ele tá vestindo uma nova camisa aqui com esse número 42, então quando a gente mostrou Andrei 12, na verdade é Andrei 42, e a demora foi exatamente para ele trocar essa camisa, viu, Luiz? Perfeito. E lembrando, né, o Ricardo Gomes, ele teve um acidente vascular cerebral há alguns anos, ele ficou com essa sequela na fala, por isso essa 2011. Dificuldade em 2011, num jogo contra o Flamengo e Vasco, ele dirigiu o Vasco no Engenhão,
E essa sequela, a sequela da fala, mas ele consegue se comunicar plenamente. E as pessoas que estão mais próximas já se acostumaram. Muita gente ainda me pergunta, nossa, o que aconteceu com o Ricardo? Não, aconteceu que teve um AVC, né? Aliás, teve um no São Paulo, um leve no São Paulo, se é que pode ser denominado assim na nomenclatura médica, mas foi no São Paulo muito leve, ele voltou normal, e no Botafogo e no Vasco, perdão, ele teve esse AVC muito sério, quase nos deixou. Autoriza o árbitro. Bola rolando, está valendo em São Januário. É Botafogo e Cabo Friense a partir de agora para você. De longe não dá para ver os números do Botafogo. Quem sabe o pessoal que cria as camisas do Glorioso não bota o número mais visível da próxima vez. Cruzamento, olha o Luiz Henrique chegando, tentou o desvio e a bola foi desviada pelo zagueiro em escanteio. Primeiro escanteio do jogo, tá aí o Luiz Henrique. Vai fazer no próximo dia 17 de fevereiro, 18 anos apenas, suportando a pressão de ser o homem-gol do Botafogo, o garoto Luiz Henrique. Escanteio que o GG se prepara para fazer a cobrança. Se apresenta o Bruno Silva como opção, o Ayrton também vai lá. Veja que o Lindoso fica ali na meia-lua da grande área e os zagueiros do Botafogo vão para a área, o Renan e o Emerson. E tome cruzamento, corte, quem chegou para tirar foi o Pedro. Recomeça o Botafogo. Veja o trabalho do Bruno. E no jogo do lado esquerdo, agora o Botafogo tomando a iniciativa. Bola tocada com o Diogo Barbosa. Traz bem pelo meio, tocou para o Luiz Henrique. Tentou arrumar, perdeu, tentou a recuperação para o Botafogo. O Rodrigo Lindoso acabou sendo desarmado e na sequência o Botafogo com o Renan Fonseca recupera a posse de bola. Veja o levantamento, de novo, Luiz Henrique tentou um totozinho de cabeça para o Luiz. A bola ficou na direita com o Júlio Lopes. Luiz. Hashtag você comenta, participe, mande sua pergunta, faça seu pedido, venha interagir conosco. Diga, Eric. Não, sobre essa questão do Luiz Henrique ser muito jovem, o reserva dele também é muito jovem, né? O Ribamar tem só 18 anos e o Ricardo estava até comentando comigo que o Botafogo vai contratar um centroavante experiente pelos próximos dias, talvez essa semana ou na outra, e o nome mais cotado é o Rafael Moura, velho conhecido aí do futebol brasileiro. Então é bem provável que o Botafogo tenha um novo centroavante, um cara experiente até para dar suporte para esses meninos. O Ricardo tem dito que nos próximos 15 dias esse novo reforço do Botafogo vai se incorporar ao time aí. Sabe que não pode jogar toda a pressão em cima de dois meninos que são promessas. É exatamente isso, Luiz. Você não pode usar os garotos como solução, né? Você tem que usar como alternativa, né? Já mostrou que tem potencial, que tem condições de jogar, mas precisa ter um pouquinho mais de bagagem para assumir toda essa responsabilidade. Tentou sair jogando o Keninho, o passe foi errado, recuperação do Botafogo, daí o Lindoso, tocando atrás para o Renan Fonseca. Aí o Emerson, mais uma revelação do Botafogo, tem 20 anos. Esse é Diogo Barbosa, veio do Goiás para o Botafogo. Jogou no Coritiba, teve no Atlético Goianiense, jogou em Campinas, no Guarani. Passou por algumas equipes só com 23 anos, já rodou muito. Luiz Ricardo recebe ali do lado direito, voltando a ser lateral nesta temporada no Botafogo. Trabalhando no meio com o Bruno. Tentou jogada para GG, vira o jogo na esquerda, quem chega é Diogo Barbosa. Aí o lateral, tá no apoio. Diogo Barbosa trabalhando, tentou ajeitar. A evolução não foi legal do Gervásio Nunes para o Diogo Barbosa. Veja aí o Diogo Barbosa, vai se acostumando com o torcedor do Botafogo. São novas caras do time do Botafogo com muitas dificuldades para montar o seu elenco. 16 jogadores que foram campeões da segunda no ano passado. Esse aí continuou, o Luiz Ricardo, né? Saíram, o Botafogo tem um outro time sem dinheiro, contratações modestas para a temporada. Diga, Eric. O torcedor vai observar o Bruno Silva, né, volante, que está jogando com a camisa 11. O Ricardo aposta muito nele como um substituto do Arão, das funções que o Arão tinha no Botafogo, né? Aquele volante que marca, que infiltra, que entra na área, que conclui, por vezes marca gol. Então o Ricardo está apostando muito no Bruno Silva para desempenhar essa função também no meio-campo do Botafogo. O Bruno que você está vendo ali de costas, ele foi um dos principais jogadores do Campeonato Paulista do ano passado pela Ponte Preta, jogava nessa função, jogava o Josimar de primeiro volante, o Fernando Bob, que hoje está no Inter do lado esquerdo, como é o caso do Lindoso, né? E ele foi muito bem. A Ponte Preta começou o primeiro semestre da Ponte, foi espetacular, começou o Campeonato Brasileiro entre os 4 primeiros, aí saiu o Cajá, ele voltou para o Atlético Paranaense e depois foi parar na Chapecoense. De meio que se desmontou, mas ele foi muito bem exatamente nessa função, né? Que é o volante meia. Olha lá onde ele está, mais à frente. O Ayrton está de volantão aqui e o Lindoso e o Bruno mais à frente, os dois infiltrando. O Júnior pode dizer depois, que daqui a alguns minutinhos, se a coisa está andando, se... E por enquanto é muito comecinho, mas o cara conhece a função, né, Júnior? O mais importante, Luiz,
como você disse, que ele tem essas características. Não adianta você querer que ele faça uma função se ele não tem essa característica, né? De sair lá de trás, de se apresentar como elemento surpresa. Se for somente aquele homem que fica parado ali, ele não vai conseguir realizar essa função. E ele tocou para o GG, vai dominando, trabalhando à direita. Aí chega para fazer o domínio, é o Luiz Ricardo. Luiz Ricardo recebendo. Tocando mais atrás, agora para Emerson Santos. Era só Emerson, mas como o Botafogo contratou um outro zagueiro chamado Emerson, o Emerson virou Emerson Santos. O Emerson que estava aqui. O passe não foi legal, vai saindo o Andrei, não teve negócio de ficar esperando, não. O Juliano deu um chutão para a lateral. Ih, rapaz, ele ficou bravo com o Andrei. Demorou para sair. Fica ligado. Aí o Ayrton, ele faz o levantamento buscando o Nunes. Tentou fazer o domínio. Protege o Gervásio Nunes. Aí o argentino tenta o drible. Tocou mais atrás. O chute do Lindoso foi sobre o gol. Pegou muito embaixo da bola. Aí o Rodrigo Lindoso. Ano passado foi o condutor do Madureira no Campeonato Carioca. Um dos principais jogadores do Campeonato Carioca. Exemplo do Bruno. Em funções parecidas. O Lindoso era até um pouco mais à frente, digamos assim. Se apresentava mais na frente. Mas a bola sempre passando por ele, o Madureira, que foi entre os pequenos o time de melhor colocação no campeonato. Vai chegando o Renan e também o Emerson. Aí o Ayrton. Vai jogando o Ayrton, aquele do Nova Iguaçu, do Flamengo, do Inter, do Benfica. Recuperação, Chad. Tocando à esquerda, vai tentar o chute, o Leandro. A bola foi sobre o gol do Jefferson. Jefferson dá bronca geral. A gente tá vendo aí que o chute foi do Carlinhos. Por quê? Porque teve espaço pro Carlinhos chutar, mas quando o cara tá longe assim... Mas tem que ter aquela história, né? Ele vai aqui, acerta, né? Acerta uma daquela ali, mesmo sendo o Jefferson goleiro de seleção brasileira, vai complicar. Então ele tá chamando a atenção para evitar esses imprevistos. Diogo Barbosa, vem outra vez o Botafogo, tentou o passe no centro. Chega bem o Juliano para fazer o corte. Bola vai caindo outra vez na esquerda com o Diogo. Atrás para Rodrigo Lindoso. Tentou o passe. Bruno, de cabeça direto para as mãos do Andrei. E o Bruno ali, aquilo que você estava dizendo. Esse é o movimento que o William Arão fazia no Botafogo ano passado, né? Ele entrava do lado oposto da onde está a bola, na diagonal, esperando esse lançamento, como aconteceu agora com o Bruno. Diogo Barbosa, vem outra vez o Botafogo. Veja que o dia está escuro no Rio de Janeiro. Por sinal, nas últimas 2 semanas, o que nós tivemos de chuva de verão, de fim de tarde, provocando em muitos dias transtornos no Grande Rio, no Grande São Paulo, em outras cidades importantes do Brasil também. E a promessa é de que tem chance de chuva para hoje. Aí sai jogando a Cabo Friense, bola com o Pedro. Tocando mais atrás para o experiente Leandro. Aí quem recebe agora é o Carlinhos. 2 laterais, né? O Carlinhos está jogando com a 10, está jogando de meia na Cabo Friense. E o capitão Leandro. Os dois são laterais de origem, laterais e canhotos. Carlinhos dá um chutão lá para o ataque. Chad chegou. Com ele Renan Fonseca. Lindoso tentou o toque de cabeça. Recebeu o Gervásio Nunes. Está marcado o impedimento. É um movimento muito rápido. O Bandeirinha está até falando ali no microfone para o juiz, né? Então, provavelmente explicando o que ele marcou. E ele estava aproveitando o corte da grama de cores diferentes, Renato Marcílio. Ele foi perfeito. Ali é o Michael Correia, que é o primeiro auxiliar. E o São Januário ele corre do lado contrário às câmeras, né? Atento. Perfeita marcação. Luiz. Oi, Eric. Nesse novo Botafogo ao qual você está fazendo referência, o Ayrton tem um papel fundamental. O Ricardo Gomes disse que o Ayrton às vezes tem alguns problemas fora de campo e por isso às vezes é um jogador, digamos assim, mais violento em campo, mas ele está trabalhando muito esse lado do Ayrton fora de campo, tem conversado, usado todas as ferramentas que o futebol pode oferecer para melhorar esse lado do Ayrton, porque ele confia muito no futebol. Ele me disse o seguinte: o Ayrton joga muita bola. Aí o Ayrton, bola passando por ele, vê que os dois zagueiros abrem. E aí o Ayrton vem entre eles para sair jogando, já chamou o Bruno Silva. Você viu que a bolinha anuncia que o Santa Cruz com grafite. Aliás, ele começou a temporada melhor do que a temporada passada, que ele conduziu o Santa Cruz de volta à Série A. Isso é um clássico de Série A, né? 2 times que estarão disputando o Brasileirão. Daqui a pouco a gente vai mostrar o gol do grafite, o jogo clássico pernambucano.
Aí o Chad, tocando mais atrás, buscando o Pedro. Aí rola para Juliano. Juliano faz a bola chegar ao Rafael Salles. Quem chega para fazer o domínio é o Carlinhos. Carlinhos para Leandro. Leandro tem um Queninho um pouco mais à frente. Ele recomeça com o Rafael. Veja aí o Rafael, pé direito. Tentou botar lá na ponta direita. Forte demais. A bola vai saindo. O lateral favorece o time do Botafogo. Bola rolando, campeonatos estaduais pelo Brasil inteiro. E você sabe, aqui na Globo, aos domingos, às quartas, o futebol tem cobertura ampla. Sempre o que de mais importante estiver acontecendo, você vai curtindo na Globo. Além de, claro, torcer pelo seu time do coração. Aí Luiz Ricardo. Chamando Gervásio Nunes. Ayrton. Emerson. Diogo Barbosa. Protege do lado esquerdo. Se manda. Aí chama Nunes. Veja o argentino. Tocando mais atrás agora. Quem dominou foi o Rodrigo Lindoso. Mas a bola chegar ao Ayrton. Ayrton para Rodrigo Lindoso. Bota na esquerda de novo para Diogo Barbosa. Diogo Barbosa dominou. Pé esquerdo. Tome levantamento. Exagerou na força. Ela vai sobrando na esquerda com o Leandro. Mas saiu pela linha de fundo. E, portanto, é escanteio para o Botafogo, porque a bola desviou no meio do caminho. O Leandro percebeu o desvio. Ele deu uma olhadinha assim, como quem disse, será que todo mundo percebeu? Ele falou, percebeu, vou tentar tirar, mas não deu tempo, né, Leandro? Veja aí o Bruno e o Leandro, dois jogadores experientes. Leandro jogou no Palmeiras, no Cruzeiro, no Fluminense, entre outros times grandes do futebol brasileiro. Jogou no Porto, em Portugal. Vai lá GG para fazer a cobrança de escanteio. Luiz Henrique se movimenta. Emerson Santos, zagueiro também. O Renan Fonseca na primeira trave. Levantamento, a bola vai passando. Chegou o Juliano e tirou. Aí para completar o Carlinhos. A bola volta. Domina o Ayrton. Recebeu. Pé direito. Levantamento para Andrei subir lá no segundo andar e ficar com ela. Já uma irregularidade, um impedimento no ataque da Cabo Frense. O Santa Cruz fez 1-0 no Recife. Grafite, embora seja grandalhão, no Santa Cruz ele também nem sempre é o centroavante, né? Se notabilizou jogando nas beiradas. Foi parar inclusive na Copa do Mundo em 2010 o Grafite. Jogou muitos anos na Alemanha e despontou no Santa e passou pelo São Paulo, onde foi muito bem. Aí o Bruno Silva tentou fazer o giro. Bola tocada na esquerda para Leandro. Leandro tenta sair jogando. Passa de presente para Renan Fonseca. Ayrton. Veja o Ayrton. Emerson se apresenta, vira opção o zagueiro. Olha só o time da Cabo. Quantos jogadores de branco na sua tela. As chamadas duas linhas de 4. Né? Duas linhas de 4 com mais uma frente, Luiz. Você vai precisar... O Botafogo tá usando pouco as laterais. Você vê que não tem um homem de referência na frente dos dois laterais. Para você quebrar um pouco, né, essa armação que foi feita pelo húngaro, vai precisar que os jogadores do Botafogo joguem muito pelas laterais para depois essa bola chegar até o meio. Se isso afunilar demais, vai ficar complicado. Mais uma vez aí o Eduardo Húngaro, treinador da Cabo Frense. Futebol na Globo, aqui é a emoção. Vai jogando Luiz Ricardo. Aí chama Ayrton. 0 para o Botafogo, 0 para Cabo Frense. Por esta rodada já tivemos o Vasco ganhando do Tigres ontem por 2-0. O Tigres não somou pontos no campeonato ainda. Eu lembro que são 2 grupos de 8. Os 4 mais bem colocados se classificam para a formação de um grupo chamado Grupo C na próxima fase. Esses 8 é que vão disputar o título estadual, né? Se classificam 4 aí para as semifinais. E os 4 últimos de cada um dos 2 grupos de 8 agora formam um grupo D, onde será disputado o rebaixamento. A luta será contra o rebaixamento. Sai jogando a Cabo Frense. Gilson chama na direita Júlio Lopes. Aí o Júlio Lopes teve espaço, levou, passou do lado direito, se movimentando o Marquinhos do Sul. Aí o Marquinhos do Sul não domina. Marquinhos teve uma passagem pelo Macaé depois do Vasco da Gama. Ele foi revelado pelo Vasco. Marquinhos do Sul teve no Macaé, não se entendeu muito, andou desaparecido e agora está aí na Cabo Frense. Diga, Eric. Você falou do Eduardo Húngaro, né, que ele trabalhou nas divisões de base do Botafogo, e realmente o Botafogo de uns anos para cá conseguiu incrementar as divisões de base, revelar jogadores. O atual elenco do Botafogo, vai lá, Luiz.
Levantamento para o Luiz Henrique, chegou o Leandro. O toque de cabeça, a bola vai ficando com o Rafael Salles. Aí teve categoria para sair jogando com o Leandro. Carlinhos encostou a Ayrton, pressionou. Carlinhos sai jogando para Cabo Friense, o passe errado. Lindoso recupera para o Botafogo. Tocou atrás, Diogo Barbosa errou. Cimando Marquinhos do Sul. Aí vem o baixinho, ajeitou para o Charles Chad. É centroavante, tentou driblar, voltou no Queninha, tocou no Pedro, adiantou muito. A bola voltou de novo no Queninha. Clareou, pé esquerdo, bateu para o gol. Segura firme, Jefferson. Futebol na Globo, aqui é emoção. Presunto Perdigão, fonte de proteína e força para a família. Gervásio Nunes, aí vem o argentino. Foi desarmado o Gervásio Nunes. Chegou bem ali o Pedro, recuperando para Cabo Friense. Bolinha na tela da Globo, é gol acontecendo no seu domingão. Veja aí, o Carlinhos está no chão, falta do Bruno Silva em cima do Carlinhos. O Atlético Mineiro, com Júnior Urso, abre o placar. Um 1-0 sobre o Boa Esporte. Só para não passar batido. Era lance para cartão. O jogo tá tranquilo, tá calmo, mas saiu do padrão, né? Um puxão do jogador do Cabo Friense. Queninha, Chad estava em impedimento. A bola foi pela linha de fundo. Vamos ver o gol do Galo. O Atlético Mineiro perdeu alguns jogadores nesse começo de temporada, mas sai na frente. Cruzamento e Júnior Urso tocando de cabeça para fazer 1-0 sobre o Boa. Estádio Independência recebendo o Galo pelo Campeonato Mineiro. São 12 times, os 4 mais bem colocados em turno único se classificam para as semifinais. E aí os vencedores fazem a decisão do Campeonato Mineiro. A gente acabou de ver aquilo que eu falei há um tempinho atrás. A folia da jogada, né? Porque se jogar pelo meio da forma como está montado ali, vai ser difícil. Porque se afunilar essa jogada, Luiz, vai ter sempre 2 ou 3 jogadores na sua. Ayrton ganhando para o Botafogo. Ayrton tenta a arrancada. Veja que o Cabo Friense cercou os espaços. Juliano saiu jogando, tocando para o Carlinhos. Carlinhos tentava o Chad, Emerson tirou. Ela fica no Bruno. Aí o Bruno Silva começou no Vila Nova, depois passou pelo Ipiranga, teve no Valéria, equipes mineiras, né? E nasceu, inclusive, em Martins de Belo Horizonte, em Nova Lima. E aí agora falta sobre o camisa 7, GG. Aí vem Luiz Ricardo, se manda o Luiz Ricardo, boa bola, GG, trouxe para a esquerda, bateu pro gol, a bola foi da direita do gol do Andrei. Chegou para valer o Botafogo. Clareou, levou, a bola ficou um pouco longe, o pé de apoio ficou um pouco longe. Ô Júnior, quando você tem que bater de longe, veja o pé de apoio dele como está longe, não está bem do ladinho da bola, como é que é a solução ali, Júnior? Não, ele teria que pegar mais com a parte interna, né? Para poder fazer a curva, né? No poste pelo lado direito. A bola pegou mais na ponta do pé do que propriamente na parte interna, como ele gostaria. E logo mais no Domingão do Faustão, a estreia do quadro A Capela, onde os artistas mostram seu talento só no gogó. Essa não dá para perder. Logo depois do futebol, no Domingão do Faustão. Lembrando que terminou o horário brasileiro de verão. Isso mesmo. Dá uma olhadinha no seu relógio. Recuou uma hora. Você que estava nos estados que curtiram o horário de verão. 5 da tarde, 20 minutos pelo horário de Brasília. Lateral favorecendo o time da Cabo Friense. Lembrando que teremos um clássico nessa rodada, o Fla-Flu, que vai acontecer em Brasília às 7h30 da noite desse domingo. Charles Chad estava na Malásia. Olha o Charles Chad, tentou o cruzamento, a bola desviada no Emerson. O Ricardo Gomes, foi zagueiro. Os mais completos aí dos últimos 25 anos do futebol brasileiro. O Ricardo Gomes tinha recursos. Sem dúvida. Esse foi um grande. A nossa microcâmera colocada lá dentro do gol, defendido pelo capitão Jefferson. Vai Queninha para fazer a cobrança de escanteio para a Cabo Friense.
Cabo Friense, que vem de uma derrota para o friburguense. Queninha cobrando, subiu Luiz Henrique, de novo, olha a sobra, Pedro experimentou de canhota e jogou sobre o gol. Luiz, diga. Só completar aquela informação das divisões de base do Botafogo. No atual elenco são 16 jogadores formados no clube e o Botafogo vem preparando uma nova geração. O time vem fazendo ótima campanha na Taça Guanabara Sub-20, melhor ataque, melhor defesa. Ontem goleou, acabou frente 6-1. E olha o Marquinhos do Sul, foi travado pelo Renan Fonseca. Ayrton sai jogando, já chamou o Bruno Silva, aí trabalha no meio para GG. GG tentou adiantar, acabou errando o passe. A recuperação foi do Juliano para o Pedro, para o Rafael Salles. Se enrolou ali, mas arrumou o lateral que favorece o time da Cabo Friense. Você viu ali de passagem o GG, o Bruno Silva, esse é o garoto Pedro da Cabo Friense. Cabo Friense tem alguns desfalques, né? André Eusébio, o Franco vinha jogando na bola levantada. A posição é boa, Chad, Jefferson! O craque do time mostra suas credenciais e veja que a posição é legal. Bolão do Queninha por Chad e que defesa do Jefferson. Olha onde ele vai, com a mão direita no cantinho, agarra demais o goleirão do Botafogo. Ele estava muito perto, 8 no máximo, 10 metros ali. Grande defesa do Jefferson. Queninha na cobrança de escanteio. Veja o levantamento, Juliano na primeira trave. Na segunda trave, Renan Fonseca, casquinha nela. Aí sai jogando com o Bruno Silva. Bruno Silva adiantando, lutando na esquerda. Aí chegou para fazer o domínio o Gervásio Nunes. Acabou perdendo. A recuperação foi de Júlio Lopes. Recuperação do Botafogo. Bola em profundidade. Recebeu Luiz Henrique. Bateu pro gol! Saída de Andrei, botou entre as pernas do goleiro para estufar a rede da Cabo Friense aos 21 minutos e abrir o placar para o Botafogo, segundo dele no campeonato estadual. Luiz Henrique, Botafogo 1-0. Só tinha aquele espaço, né, Luiz? Porque o Andrei cresceu na frente dele, o único espaço que ele encontrou e que tinha era no meio das pernas do zagueiro, do goleiro. O Botafogo, portanto, abre o placar com o Luiz Henrique fazendo 1-0. Aí mantendo o seu aproveitamento absoluto no campeonato até aqui, né? Quinta rodada, o Botafogo que venceu o Bangu, a Portuguesa, o Macaé e o Resende. Foram os jogos vencidos pelo Botafogo até aqui. Olha, o Boa Vista empata. Volta Redonda estava vencendo por 1-0, agora Boa Vista 1, Volta Redonda 1. O jogo começou às 4 horário de Brasília. Carlinhos, bola tocada para Leandro, cruzamento para o Chad. E já tinha parado o jogo, marcando o impedimento. Veja aí, o assistente marcou o impedimento, o assistente 2, o Diogo Barcelos. O Marquinhos do Sul reclamando, mas o impedimento foi marcado e a bolinha anuncia que tem gol acontecendo. Veja que não tem nenhuma dúvida, né? Bem fácil esse impedimento de ser marcado pelo assistente. Atlético Mineiro faz 2-0 sobre o Boa. Gol marcado pelo Eduardo, volante meia, chega muito no ataque. Começou no futebol paulista, lá no São Paulo, jogou no Guarani, agora está no Galo. E hoje tem informação de paredão no Big Brother Brasil. E atenção, toma conta da casa. Big Brother Brasil, depois do Fantástico. Bola tá murcha, viu, Luiz? Por isso parou o jogo. Futebol na Globo, aqui é emoção. Casas Bahia. Qualidade, variedade, preço. Venha pra loja. Câmera do juiz para você, olha que legal. Bola ao chão na visão do árbitro, olhando ali para os sorridentes disputantes, digamos assim. É legal essa história da câmera. Isso é que a gente, por enquanto, está se divertindo, porque são imagens tranquilas. Mas vai esclarecer campo de visão do juiz.
dificuldade que o juiz tem para determinados lances, né, Marcílio? Vai criar uma outra noção no telespectador de como o juiz se comporta e por que ele toma algumas decisões dentro do campo. Que tipo de visão ele tem. Júnior, o ataque do Botafogo. Aí o Nunes, já te pergunto. Veja o Gervásio Nunes tocando na direita. Ele recebeu o Luiz Ricardo, trabalhou no meio com o Bruno. A bola espirrada, ficou atrás, saiu jogando o Queninha. Recuperando para a Cabo Friense. Ô Júnior, o jogador vai ficar um pouco mais tímido para xingar o juiz, você acha? Ah, sem dúvida, Luiz. Eu acho que vai dar uma sugestionada mesmo. Antes de você chegar ali para dizer alguma coisa ao árbitro. E vem Botafogo de novo. Gervásio Nunes não domina, chega lá para fazer o corte o Carlinhos. Ayrton recupera para o Botafogo. Tocando mais atrás para o Renan Fonseca. É porque fica, o movimento labial fica muito mais claro, né, maestro? Bola tocada na esquerda, vai recebendo ali o Diogo Barbosa. Tentou para o Luiz Henrique. Bola passa por ele, chega Rafael Salles. Sai jogando para a Cabo Friense. A posse de bola, o Botafogo vai batendo em 61%. Levantamento, Chad! Gol da Cabo Friense! Uma finalização primorosa de Chad! Na gaveta de Jefferson, que nada pôde fazer. De sem pulo, quicou, emendou de pé direito. Que finalização do Chad! Gol de empate na Cabo Friense. Chad, aos 34 anos, rodou esse mundão de Deus. Tava na Malásia recentemente. Que chute que ele acertou, Luiz. Não era tão difícil assim, mas a forma como ele pegou. Porque acho que, inclusive, ele nem é destro, né? Ele é canhoto, mas acertou um chute realmente indefensável, uma velocidade, uma precisão realmente muito grande. Não vou dizer que foi um erro, mas você. Cruzamento do Diogo buscando o Luiz Henrique, o desvio de cabeça. A bola vai ficar na direita. Júlio saiu jogando, tocou mal, Botafogo recupera a posse de bola. Mais uma vez a bola tocada para o Lindoso. Lindoso tocando mais atrás. Quem recebe para fazer o domínio é o Emerson. Aí ele chama o Ayrton. Ayrton protege, vem na marcação o Pedro. Há espaços para o Ayrton. Ele toca no Renan Fonseca, devolução para o Ayrton. Ayrton tem o Bruno Silva pedindo ali pertinho dele. Tocou para o Bruno Silva, o homem do passe do primeiro gol para o Luiz Henrique. Aliás, uma enfiada linda do Bruno Silva. Recuperação da Cabo Friense, Marquinhos do Sul. E tome velocidade. Marquinhos do Sul dominando. Queninha passou na direita. Levantamento para o Queninha. Veja aí o Queninha. Vai trocando de posições. Os jogadores são pequenininhos e velozes. E tem um grandalhão que botou para dentro. Bola recuada para Júlio Lopes. E o bloqueio lateral que favorece a Cabo Friense. Eu ia chamar a atenção a marcação do Emerson, né? Na hora do gol da Cabo Friense. Mas não era fácil não para ele chegar perto, porque o lançamento que foi feito para ele, acho que foi o Carlinhos que fez o lançamento, caiu realmente na afeição para o chão. Gilson tocando para o Carlinhos. Jefferson segura firme o goleiro do Botafogo. A gente tá rodando para você o segundo gol do Atlético Mineiro contra o Boa. Gol marcado pelo Eduardo. Categoria na saída do goleiro. O Caldeirão do Horto, como é conhecido lá o estádio do Independência. O Horto é o bairro onde fica o estádio Independência em Belo Horizonte. Aqui um para o Botafogo, um para a Cabo Friense. Diogo Barbosa, protegendo do lado esquerdo. Próxima quarta, Botafogo e Fluminense. Hoje tem Fla-Flu e quarta tem Botafogo e Fluminense, hein? Você que curte o Campeonato Carioca na Globo, quarta. Logo depois de A Regra do Jogo e suas emoções finais. Bola tocada na direita. Recebeu o GG. Clareou. Trouxe para o pé esquerdo. Tocando. Boa bola. Ajeitou para o Gervásio Nunes. Arruma para Diogo Barbosa. Barbosa recuando. Tocando para o Lindoso. Lindoso para Ayrton. Ayrton ajeitou para o Bruno Silva. Bruno Silva virou na direita. Luiz Ricardo. Outra vez no Bruno Silva. Bruno Silva dominou. Girou atrás para o Ayrton. Acabou a Friense já toda fechada no campo defensivo. Ayrton tentou enfiada. Boa bola. Recebeu o GG. Tentou o cruzamento. Foi bloqueado. A bola vai saindo em lateral. Lateral já cobrado pelo Diogo.
Vem outra vez o time do Botafogo. Recebendo pelo meio Emerson. GG acaba desarmado. Vem outra vez a Cabo Frense com o Queninha. Botou na esquerda para Marquinhos do Sul. Está marcado o impedimento de Marquinhos do Sul. O jogo está 1 a 1, quer rever os gols? Então vamos lá. Luiz Henrique bateu de pé direito na saída do goleiro, foi comemorar com o Ricardo Gomes. E também de direita, só caiu um chutaço de Charles Chad. Os gols da partida. E você, qual foi o mais bonito na sua opinião? Pode escolher à vontade. Luiz Ricardo. Tocando na direita para Bruno Silva. Ajeitando para GG. Outra vez no Bruno. Aí ele toca no Ayrton. Ayrton domina. Ajeita para Lindoso. Lindoso dominou. Virou na esquerda para Diogo Barbosa. Diogo tentou trazer pelo meio. Ficou difícil. Fez o recuo para o Ayrton. Ayrton dominou. Vai levando pela esquerda. Tentou o drible. Lindo lance do Ayrton. Tentou o recuo para o Gervásio. No escolhe. Falou, não é possível. Estou quase na cara do gol. Isto não é possível, nunca me aconteceu. Mas ele tinha que ter acreditado e feito o cruzamento de canhota, né? Até porque tinha espaço para isso. Vai de novo. E vem Botafogo outra vez. Aí o domínio do GG. Clareou, pé esquerdo, botou. Mais à frente na esquerda, Gervásio Nunes. Costurou, levou pro pé direito, tentou bater pro gol. E aí o chute do GG, tá marcado o impedimento do GG. Ele tá dizendo, a bola bateu nele, mas não é assim a regra, não é isso, Marcília? Exatamente. Ela bateu, como você falou. E o simples fato de ter batido não tira a posição de impedimento do jogador. Olha ali. A bola toca no zagueiro, não tira. Na peladinha lá do aterro, aquele da Rua da Praia, aí tira. É para não dar confusão. É para não dar confusão, para ficar mais fácil do entendimento. Né? Mas aqui no pra valer, não pode. Fala, Eric. Não, você falava do Luiz Henrique, né, que vai completar 18 anos, e ele é capixaba, ele vai ter a oportunidade de quarta-feira jogar o primeiro clássico dele em casa, né, com a torcida, com a família vendo. E ele essa semana disse que não aguenta mais ir de carona pro treino. Ele tá doido para fazer 18 anos para começar a autoescola e poder comprar um carro, porque ele não aguenta mais ser caroneiro, viu, Luiz? Vai poder fazer sua carteira de habilitação já, 17 de março, viu, Eric? Que é a data que ele completa 18 anos. Os anos passam, está chegando mais uma renovação de carteira. A quinta, sexta, os cabelos brancos vão chegando. Nada como ter 17 anos, jogar no exame de vista, né, Luiz? Exame de vista, Eric, aí não tem jeito, tem que usar a luneta para dirigir. Bola tocada na esquerda, recebe o Diogo Barbosa. Olha o espaço que ele tem, adiantou muito o Diogo Barbosa. E aí chegou o Júnior Lopes botando pela linha de fundo, escanteio para o Botafogo. Diogo Barbosa, cara nova para a temporada. Tem alguns clubes na carreira, começou no Vasco o Diogo Barbosa. Ele jogou no Sport, teve alguns times do Nordeste. Aí teve no Curitiba, no Goiás mais recentemente. Eduardo Húngaro está passando orientações para o seu time. Veja que vai lá o GG para fazer a cobrança de escanteio. A bola tá na linha imaginária, tocando no quarto de círculo. Tá certo então o GG. Pode botar a bola ali. O juiz apitou seguidamente para chamar a atenção do Renan. O Renan Fonseca se apresenta ali. A marcação é cerrada sobre ela. Chegou o Pedro. O Bruno Silva também vai. Cobrança de escanteio. O Renan subiu, conseguiu tocar de cabeça, mas não acertou em cheio, não. E a bola vai ficar na esquerda. Leandro domina. Vai jogando para Cabo Frense. Tentou passe errado. Renan Fonseca. Toca para Bruno Silva. Bruno Silva para Luiz Ricardo. Ayrton. Ele vira na esquerda buscando agora o Diogo Barbosa. Diogo Barbosa ajeita mais à frente. Chegou para fazer domínio o GG. Marcado em cima pelo Júlio Lopes. Pressionou, quase ganhou. Na rebarba, Juliano dá um chutão. Emerson vai recomeçar para o Botafogo, que começou na frente com o Luiz Henrique, mas a Cabo Frense empatou com Charles Chad. Luiz Ricardo. Bruno Silva se apresenta. Vai também pelo meio, passando o GG. Ele tentou a bola para o Gervásio Nunes. Gervásio Nunes deixou, vem o chute do Lindoso. A bola explode, vai sair em lateral. Tá aí o Lindoso, por sinal, ele fez o passe para o gol do Luiz Henrique. Bola tocada na direita para Luiz Henrique. Luiz Henrique domina, faz o recuo. Luiz Ricardo. Aí protege. Fica com a frente toda poluída. Tem que recomeçar para Renan. Renan Fonseca domina.
Aí chamou o Lindoso. Lindoso para Emerson. Emerson, zagueiro do Botafogo, vem pro ataque. Tentou a jogada para o Gervásio. O corte foi do Juliano. E na sequência a falta cometida pelo Ayrton. Futebol na Globo, aqui é emoção. Skol Ultra, a cerveja oficial dos atletas não oficiais. A tradição milenar e muito arriscada da extração de mel nas montanhas do Nepal. Essa é a nova aventura do planeta extremo. Hoje, depois do Big Brother Brasil. Melhor mel do mundo e também as maiores abelhas do mundo. As imagens da chamada são impressionantes. Galera, continua participando através da hashtag Você Comenta. Temos aqui algumas perguntas. Quando o ataque da Cabo Friense, vou botar a galera aqui para bater bola com o Júnior Maestro. Aí jogando o Botafogo. Veja aí o Lindoso. Botou na esquerda. Diogo Barbosa. Diogo Barbosa protegendo, dominando, tentando a jogada mais à frente. Gervásio Nunes recua e entrega outra vez para o Lindoso. Ele vira o jogo na ponta direita para Luiz Ricardo. Luiz Ricardo domina, vai para cima da marcação do Leandro. Chega também na marcação Gilson. Luiz Ricardo, lance individual, chegou cortando o Rafael Salles. A bola parece ter tocado num braço ali no meio do caminho, mas aquele toque, o cara tá a menos de metro da jogada, né? Exatamente, não há a mínima possibilidade de ele sequer tentar evitar que a bola toque na sua mão. Nesse caso é. O Márcio está perguntando o seguinte, através da hashtag Você Comenta. Júnior, Luiz Henrique está preparado para ser o 9 do Botafogo? Eu acho que ele vai ser titular uma hora, Luiz. É lógico que você não pode colocar, como eu já disse anteriormente, uma responsabilidade tão grande em cima de um jogador tão jovem com tanto talento. Aí o tal do toque, né, Marcília? O Leandro fecha até os olhos, ó. Ficou com medo da bola bater no rosto dele. Exatamente. E mais ainda, ele pega de surpresa porque a bola vem do seu próprio companheiro. A expectativa de que possa acontecer isso é muito mais difícil ainda por parte do jogador. O lance é normal, por ter sido acidental. Renan Fonseca ostenta esta barba. O juiz tem agora uma câmera. A imagem da câmera é essa. Veja ele olhando ali pro camisa 8 do Botafogo, o Ayrton. Bem pertinho do Ayrton. As imagens estão de qualidade excepcional. Claro que o juiz está em movimento. A câmera está amarrada no peito dele. Olha, nós temos um lance aqui do Campeonato Paulista agora para mostrar para você. O São Paulo está tentando sair da semana da crise contra o Rio Claro no Pacaembu. Centurion! Felipe salvou lá em cima da linha, evitando o gol do São Paulo. São Paulo que perdeu na estreia da Libertadores para o Strongest na última quarta-feira, jogando esse mesmo Pacaembu, né, o estado do Morumbi, vai receber os shows dos Rolling Stones, depois trocará o gramado. E lá vem Rodrigo Lindoso pela esquerda. Aí pé direito, cruzamento para o Luiz Henrique, subiu o Juliano tirando. E aí completa Leandro, rasgando, jogando a bola lá para o ataque da Cabo Friense. Só tem jogador do Botafogo. Renan Fonseca recomeça para o Botafogo. Aí o Emerson. Ayrton. Na esquerda, Diogo Barbosa. Luiz Henrique. Queninha na marcação do Luiz Henrique. Ele recua tocando mais aqui à esquerda. Quem chega para fazer domínio agora é o Lindoso. Lindoso para Ayrton. Aí tentou o drible, saiu meio no peito e na raça, levou sorte. O Bruno Silva ficou com ela. Tentou a jogada com o GG. A devolução para o Bruno foi muito forte. Pô, a bola não tem força para sair. O Leandro teve sangue gelado. Recomeçou com o André, ó. Ele deu um chutão lá pro ataque. Charlie Chad domina com o braço. Com o braço. O juiz marcou a falta, o toque do Charlie Chad. O Botafogo tem pressa. Afinal tá 1-1 o jogo. Ayrton. Gervásio Nunes. Não consegue desenvolver a jogada. Ele tá prendendo demais a bola, Luiz. Numa zona do campo onde tem normalmente 2, 3 jogadores da Cabo Friense ali no meio. Eu volto a insistir no fato dos dois laterais, ou até mesmo aqueles homens que recebem a bola ali na frente, eles não têm um homem de referência para poder dar esse passe mais lá na frente, para depois ter uma triangulação. São obrigados a dar esse passe para o meio. Aí fica mais difícil ainda para furar esse bloqueio. Cruzamento para o Bruno, passou na cara do goleiro e foi pela linha de fundo. Alguns dos momentos da partida em São Januário para você. Um domingo de verão, é verdade, mas
o sol está encoberto por uma camada de céu meio esbranquiçado no Rio de Janeiro. Então não tem aquele solão em São Januário. Vai lá o goleiro Andrei para fazer a cobrança do tiro de meta. Já, já. Show do intervalo para você. Temos muitas atrações. O que mais importante estiver rolando nos estaduais pelo Brasil. O Cariocão em destaque. Você vai curtir os gols da vitória do Vasco. A quinta seguida no Campeonato Carioca. O Vasco que já passou por um clássico, né? Domingo passado venceu o Flamengo em São Januário por 1-0. O time vem aí com muita tranquilidade nos jogos contra os pequenos. São vitórias seguras do Vasco. Quando perdeu, gols em profusão. Até o Thales abriu o caminho para a vitória. Nenê fez o outro. Os gols daqui a pouco, no show do intervalo. Muitas perguntas aqui na hashtag você comenta se com esse time o Botafogo pode brigar pelo título. O Márcio França, o Fabrício, Gisela também preparando sem fortes contratações. O Botafogo vem fazendo uma campanha bacana. Isso é um bom indício? Ou temos que dar parabéns ao Ricardo? Na pergunta para você, Júnior. Luiz, eu acho que brigar pelo título é meio cedo para a gente fazer uma afirmação dessa, né? Até porque ele continua, né, com a equipe em formação e com vários jogadores novos e jovens procurando, na verdade, dar um pouco mais de estrada para essa rapaziada. Veja aí o Rodrigo Lindoso. Ayrton levou para o pé direito, experimentou e jogou sobre o gol. Ayrton de pouquíssimos gols, é um volante que joga à frente da defesa, né? Mas o jogo dá 1-1, tivemos gols dos camisas 9. A gente tá vendo Luiz Henrique entre as pernas do Andrei. São quase que contemporâneos, né? O Luiz Henrique é mais jovem. E depois aí pro Gé para fazer gol no Jefferson. Que chute, que beleza de chute, né, Chute. Ele consegue, Luiz, pegar exatamente no momento certo que ela tá caindo, que não é perna boa, né? Que ele é canhoto. E gramado bom ajuda também, né? Não tem dúvida. São Januário, apesar com essa quantidade de jogos que vem tendo lá, né, em função desses problemas todos, tem realmente conseguido manter o gramado em ótimas condições. E treino também, o Vasco treina aqui, né, Júnior? Ainda tem esse componente também. Verdade, que o Vasco usa o campo para treinar. Aí a câmera do juiz, o Renan Fonseca reclamando, porque ele marcou falta do Ayrton em cima do Queninha. O Ayrton tá pendurado. Você vê que o jogador chegou fazendo ponderações ali. A câmera mostrou bem direitinho que o jogador do Botafogo estava dizendo. Daqui a pouco, no show do intervalo, vamos fazer o seguinte. A gente vai mostrar imagens dessa câmera. Vamos fazer uma edição bacana para você, para melhorar o nosso entendimento e para a gente curtir mais legal da primeira experiência que foi domingo passado no Flamengo e Vasco. E a falta, Charles Chad para bater. O Carlinhos, que é canhoto, também está ali posicionado. A câmera do juiz aí, ele marcando o spray. Marcou o spray, jogadores do Botafogo estão ali. E vem cobrança. Carlinhos para bater de pé esquerdo. Juliano para bater de pé direito. Falta para a Cabo Friense. Tá tudo igual em São Januário. Tá 1-1 no placar do jogo. Já está autorizada a cobrança. Juliano de pé direito, Carlinhos de canhota. Carlinhos tocou na barreira. Agora voltou com o Gilson. Gilson recomeça com o Leandro. O juiz vai parar o jogo porque a bolada pegou na boca do estômago. Acho que foi do Diogo Barbosa. Ou do Lindoso, Rodrigo Lindoso. Na boca do estômago. Isso dói, rapaz. E o juiz para o jogo. O jogador ficou desabado no meio do caminho. E que ainda tocou no cotovelo ali, né? Para ajudar, mas de qualquer forma empurrou o cotovelo contra a barriga dele. E o jogador do Botafogo desabou. Aí o juiz tem que parar mesmo o jogo, Marcílio, é isso? Exato. E a avaliação primeira é sempre do árbitro, né? Olha lá, a câmera, que legal. Olha a bola ao chão de novo. Aí o Leandro falou ali, joga a bola do jeito que você achar melhor pro Luiz Ricardo. O Luiz Ricardo devolveu gentilmente a posse de bola para a Cabo Friense. É isso, e fez a paralisação do nosso. O árbitro sente que pode ser uma coisa, algo mais perigoso, né? Enfim, para preservar sempre a saúde e a integridade física do jogador. Pedro tentou o drible, não conseguiu passar pela marcação do Ayrton, brigou, ganhou, o Ayrton recupera e toca mais atrás agora para o Diogo Barbosa. Diogo Barbosa tenta sair jogando para o Botafogo, falta do Luiz Henrique em cima do Juliano. O Juliano que começou
tricordiano de Três Corações. Tricordiano voltou a Série A. Perdeu ontem do Cruzeiro. né? Cruzeiro, né? Luiz, eu acho que o Ricardo vai ter que colocar o Neilton no jogo, né? Pela velocidade, pela habilidade, para poder abrir um pouco essa marcação e ter um ponto de referência na hora dessa saída. A rigor, o Botafogo criou 2 oportunidades, né? Bola em profundidade para o Gervásio Nunes. Andrei foi lá para fazer a defesa. Só lembrando que o Neilton está pronto para 30 minutos. Não, mas eu acho que ele vai ter que usar esse jogador pelas características dele, né? Porque criou muito pouco. Teve o lance do gol, que foi uma saída de bola, né? Que o Botafogo recuperou e o Luiz Henrique estava sem marcação. E depois o chute do GG de fora da área. Fora isso, não teve grandes jogadas de criatividade para poder criar pelo menos problemas para o goleiro Andrei. Diogo Barbosa, aí o lateral esquerdo do Botafogo adiantando, botando mais à frente, recebe o Rodrigo Lindoso e tome levantamento para a boca do gol, subiu o Leandro tirando, bola cai do lado esquerdo para Marquinhos do Sul, olhou para frente, não deu para esboçar a velocidade, não. Passamos dos 45 minutos, estamos agora por conta do período de acréscimo, 1 minuto nós teremos neste primeiro tempo, e o Botafogo vem de novo, bola para Gervásio Nunes, conseguiu dominar, tentou bater para o gol, Rafael Salles travou na hora certinha, escanteio para o Botafogo. Já estamos no período de acréscimo, estamos com 45 minutos e meio, aí o argentino Gervásio Nunes não jogou em time grande não, com a bola para fazer o cruzamento, pé esquerdo, tenta o drible, aí chegou o Leandro, não tem força para sair, ele jogou ali para o lado esquerdo, jogou para o lateral, Keninha não entendeu direito o que queria o Leandro, e o Emerson está pagando geral, os companheiros, muita demora, acho que não vai dar tempo, ele tem 10 segundos para terminar o primeiro tempo. Lindoso não domina. No momento em que apita Daniel de Souza Macedo, fim de papo. Termina o primeiro tempo em São Januário. 1 para o Botafogo, 1 para a Cabo Friense. A distância percorrida praticamente um empate. 5 finalizações do Botafogo, olha, 7 da Cabo Friense. Embora o Botafogo tenha tido 57% de posse de bola. Vamos então com o repórter Eric Faria no nosso show do intervalo. Esperando ali os jogadores de Botafogo e Cabo Friense. Eric. Ô Luiz, como você disse, eu estou aqui à beira do campo aqui esperando, né? Porque em São Januário os jogadores saem pelo fundo, onde estava o goleiro Jefferson defendendo o gol do Botafogo. Então demora um pouquinho para os jogadores chegarem aqui. Eu até estou tentando fazer juntar aqui o Luiz Henrique e o Charles Chad, que foram os autores dos 2 gols aqui no primeiro tempo. São 2 camisas 9, né? Vamos ver o que eles têm a dizer aqui sobre os 2 gols, 2 bonitos gols que nós tivemos aqui nesse primeiro tempo aqui de Botafogo e Cabo Friense. Eles estão chegando aqui, Luiz. Luiz Henrique jovem, Charles Chad mais experiente. Juntar os 2 aqui, os 2 homens dos gols aqui. Luiz, você jovem, Charles mais experiente. Qual foi o gol mais bonito do jogo? Não tem como ele chegou mais bonito. Tô concentrado no jogo, não quero pensar nisso agora não. Você teve frieza ali para marcar o teu gol, né? Sim, o atacante tem que estar fazendo um gol. Na frente do goleiro tem que manter a mente tranquila para conseguir fazer o gol. Obrigado, Luiz. Aqui agora com o Charles. Charles, que pancada no gol. E furar o Jefferson nunca é fácil, né? É verdade. Um goleiro seleção brasileira, atual aí do Brasil, né? Podemos dizer. Mas essa bola aí eu acho que, como diz meu pai, na brincadeira nem Tafarel pegava. Tá certo aí o Charles de bom humor. E Roberto? O humor, Eric, reflete o placar do jogo, né? O Botafogo tá empatando, o Luiz Henrique tá tenso, o Charles Chad tá feliz da vida. Fez um gol contra o Grande e o jogo tá 1-1 em São Januário. Daqui a pouquinho nós voltamos. Muitas atrações no nosso show do intervalo. Futebol na Globo, aqui é emoção. O que você tá entendendo esse começo, Júnior? Olha, Luiz, realmente se for com esse elenco vai ter problemas, né? A gente leva em consideração que o Ricardo Gomes está montando a equipe e não é fácil você montar uma equipe dentro da competição com vários jogadores jovens, mas pelo menos que a gente está vendo. Eu até ia perguntar ao Marcelo na hora do momento se tinha sido falta, mas como os jogadores da Cabo Friense não reclamaram, quer dizer, a jogada seguiu e terminou o Luiz Henrique sendo oportunista. Você vê que o Andrei cresceu para cima dele e o espaço que tinha para ele colocar a bola para dentro foi embaixo das pernas do goleiro da Cabo Friense. E aí vem o gol de empate, né? A bola do Leandro, lateral esquerdo, para o Charles Chad. Vamos ver a velocidade dessa bola?
92. Não, e a distância, né? A distância entre o chute e o goleiro Jefferson. Realmente foi um chute, esse é indefensável. No gol do Botafogo, como o Júnior chamou a atenção, o Gervásio Nunes dá um carrinho no meio do campo. É porque ele tinha perdido a bola, daí ia gerar um contra-ataque, tá vendo? A gente tá vendo aqui, ó. Ele dá um carrinho, se a gente puder, vamos ver, ó. Marcília, é falta? É falta. Toca na bola também, mas olha, é falta. O Júlio Lopes, o lateral direito, que tá na jogada. É falta. E aí a bola cai no Lindoso, que dá um passo pro gol, né? Olha lá. O juiz estava bem pertinho, olhou, entendeu que foi normal, apontou até a bola. E o Lindoso enfia a bola, dá aqui o crédito correto. O Rodrigo Lindoso, lindo passo pro Luiz Henrique pro gol do Botafogo. Gol, portanto, que nasceu de uma falta não marcada pela arbitragem a favor da Cabo Friense. Seria a falta. Luiz. Oi, Eric. O Botafogo mexeu, até o Júnior tinha observado, a atuação do Gervásio não tinha sido muito boa no primeiro tempo, né? O Gervásio, então, com a 10 saiu e deu lugar para o Ribamar com a 18. Eu até perguntei ao Ricardo se isso implicaria numa mudança de esquema. Ele disse que não, que o GG vai abrir um pouquinho mais pelos lados. Com relação aos estrangeiros, viu, Luiz? O Gervásio, o Lísio. O Ricardo disse que eles vão precisar de um tempo mesmo de adaptação, e o Lísio, principalmente, vai precisar de um tempo de adaptação até na questão física. Ele provavelmente vai ser até afastado do elenco um pouquinho para ganhar uma massa muscular. O estrangeiro com mais chances já de se firmar é o Salgueiro, que foi contratado, está para ser inscrito, de repente pode até ser usado já no jogo de quarta-feira. O Salgueiro, segundo o Ricardo, já é um jogador mais pronto, viu, Luiz? Perfeito, Eric. São informações importantes nessa construção do time do Botafogo. A Cabo Friense também está voltando. Você vai vendo aí o Luiz Ricardo. Olha, Campeonato Carioca tem 2 jogos encerrados dessa rodada, jogos que começaram às 16 pelo horário de Brasília. E os resultados são Resende 1, Friburguense também 1. Resende é quinto do grupo A, né? E o Friburguense está ali em quinto também do grupo 2. Boa Vista e Volta Redonda empataram em 1-1. Boa Vista tem 11 pontos, é segunda colocada. E o Volta Redonda está ali na 6ª posição com 6 pontos no grupo 2. Como são 8 times, os 4 mais bem colocados se classificam. Os times estão lutando, sim, pela classificação para a composição de um novo grupo de 8 times, quando o campeonato vai seguir para a disputa da Taça Guanabara e os semifinalistas do Campeonato Carioca. Um atraso aí, uma pena, né? Muita enrolação para a bola voltar a rolar em São Januário. Já estamos com 7 minutos em relação ao início normal do segundo tempo, que seria 6 da tarde em ponto. Vai começar o segundo tempo. Demorou a voltar, viu, Luiz? Verdade, a Cabo Friense demorou bastante para voltar. Sai jogando mais uma vez. Autoriza o árbitro. Bola rolando no segundo tempo para Botafogo e Cabo Friense. Aí está o garoto que pediu para ser chamado de Lucas Ribamar. Não está Ribamar. Maravilha. Lucas Ribamar está com a bola, o canhotinho, atacante do Botafogo. Levantamento para Luiz Henrique. Luiz Henrique vai dominando. A bola vai sobrando na esquerda. Rafael Salles sai jogando. A bola cai no Queninha. Ayrton. Leandro tentou dar um chutão, acabou errando o Ayrton. A bola vai saindo só em tiro de meta, que favorece o Botafogo. Bolinha na tela da Globo, tem gol acontecendo. Tem gol pelos estaduais. Gol do São Paulo, hein? Rodrigo Cabolinha aí, gol do São Paulo. Gol de Rodrigo Caio, zagueiro. Mais 1 para o São Paulo, 0 para o Rio Claro. Está fazendo a dupla com o Lugano. Esse jogo está marcando a reestreia do uruguaio Diego Lugano com a camisa do São Paulo. É falta que favorece o time da Cabo Friense. O Jorginho, técnico do Vasco, mandou uma mensagem aqui para o Maestro Júnior, dizendo o seguinte: o Vasco está revezando o lado de campo nos treinamentos para exatamente dar condições legais ao campo, né? Ótima ideia, né? E a gente está vendo que mesmo com a quantidade grande de jogos, o gramado apresenta ótimas condições. Ótima ideia mesmo, boa iniciativa. E o Vasco está preparando um campo auxiliar em São Januário, né? E vai ter um campo de treino, vai ser bacana, porque fica na mesma estrutura do seu campo de jogo. Você vai para o mesmo lugar para treinar, ou no campo auxiliar ou no campo principal. Luiz Henrique recebeu na frente, tentou, bateu, defendeu o goleiro, voltou para o Luiz Henrique, que errou. Houve um desvio, é escanteio, ele fica indignado com ele mesmo.
A bola em profundidade, dessa vez do Bruno Silva para o Luiz Henrique. Passar para o Ribamar não estava tão fácil mesmo não. Os dois zagueiros estavam na linha de cruzamento. E mérito para o Andrei, né? Que defendeu uma vez e na segunda resvalou na bola, provocando o escanteio. A primeira com a perna. E depois, na verdade, quem salvou foi o zagueiro, né? O Rafael Salles quem tirou. O Andrei veio mais abaixado na jogada, né? Não dando aquele espaço entre as pernas como aconteceu no primeiro gol. A bola terminou tocando na perna dele. Veja, a base da bola tá fora, mas a linha imaginária tá tocando no quarto de círculo. Acho que é difícil esse negócio de bola entrou ou não no futebol. Exatamente. GG no escanteio, veja o levantamento, opa, tá marcada a falta. Bruno Silva chegou atropelando o Rafael Salles. O São Paulo faz 1 a 0 no Pacaembu para desafogar a semana tumultuada, cruzamento. E o Rodrigo Caio de cabeça faz por enquanto o gol que vai dando vitória para o São Paulo por 1 a 0 sobre o Rio Claro. O Campeonato Paulista tem 4 grupos com 5 times em cada um deles. É o São Paulo, mesmo ganhando, o São Paulo não entra na zona de classificação, por enquanto, entre os 2 mais bem colocados do grupo. Ou seja, está numa semana de pressão, né? Perdeu na Libertadores para o Strongest da Bolívia, jogando em casa. Bola em profundidade para Lucas Ribamar. Aí domina o Lucas Ribamar. Trabalha na perna esquerda e toma cruzamento para Luiz Henrique. Dominou, bateu para o gol, a bola passou. Ribamar domina. O juiz entendeu que ele estava impedido e parou o jogo, marcando o domínio do Luiz Henrique. Ele saltou com as 2 pernas, rapaz. Foi diferente, né? A gente está vendo a finalização para tirar a dúvida do posicionamento do Ribamar, né, Marcílio? Aí não tem dúvida, né? Nenhum impedimento, bem marcado pelo Diego Barcelos. E o domínio? Vamos ver. Ah, saltou, ele levitou, colocou os 2 pés fora do chão, diferente, né? Vamos ver de novo. Lá do cruzamento. Luiz Henrique. Olha que legal. Diferente, rapaz. Tinha visto o gol. É. Não deve ser fácil você fazer isso, não. Lá, com os 2 calcanhares na bola. Bacana. Luiz. Fala, Eric. Embora a gente tenha terminado o horário de verão, né, mas por conta do céu hoje está muito carregado, muitas nuvens, a iluminação toda aqui de São Januário já está acesa, diferentemente da semana passada, quando o clássico terminou até com luz do dia ainda. E aí daqui dá pra gente ver alguns raios já caindo assim na direção de onde está o Andrei, né, atrás de São Januário, onde está o goleiro Andrei. Ou seja, a chuva deve estar a caminho. É, tem acontecido quase que sistematicamente nos fins de tarde, na região sudeste do Brasil, muitas vezes também na região sul do Brasil, a época de chuva. Nós todos sabemos que precisamos de chuva por conta, inclusive, da crise hídrica que nos persegue ainda, embora não haja nenhuma previsão de problema de falta de energia para o ano de 2016, mas os reservatórios estão aí com 30%, 35%. Agora, a gente fica na torcida para que ela não castigue as pessoas, né? Não provoque mortes, desabrigados, etc. Porque as chuvas de fim de tarde, de verão, são chuvas fortes, são temporais, que acometem essas regiões do Brasil. Ele está marcando a falta cometida pelo Luiz Ricardo. E o Daniel Macedo com a sua câmera colocada no peito. Iniciativa da Comissão de Arbitragem do Rio de Janeiro. E as imagens têm se mostrado bem legais. Ainda não tivemos a chance de saber se ele está com a visão encoberta no lance polêmico. Como já vai acontecer. Não sei se hoje, mas já vai acontecer. Olha a bolinha anunciando que tem gol acontecendo. O Sport empata o clássico pernambucano, hein? Gol de Luiz Antônio. Saiu do Flamengo, foi para o Sport. Já a gente mostra o gol de empate do Sport. Gol do Leão. Lá vem cobrança do Queninha. Ele vai para a bola para fazer o levantamento. Juliano vai para a área. Rafael Salles também. Chegou o Luiz Henrique ajudando lá atrás. Toque de cabeça. Ele errou, na verdade, o toque, né? E a bola saiu em lateral. É muito jovem, vai completar 18 anos. E vai poder tirar a carteira de habilitação. Dizer que a prioridade na vida pessoal dele agora é tirar a carteira de habilitação. Passe errado do Luiz Henrique. E a gente percebe a pressão, né? Porque ele se cobra muito. Claro, assumir a camisa 9 do Botafogo nesses últimos anos, alguns jogadores importantes a vestiram, como o Louco Abreu, por exemplo. Bola tocada em profundidade para o Chad. Chad vai estar marcado em impedimento. O Júnior já até respondeu. Vamos ver o gol do Sport? A gente está vendo o impedimento aí do Chad. Chad bem marcado pela arbitragem. O Sport empatou com o Luiz Antônio. O Sport teve muitas mexidas no seu time.
E o Luiz Antônio saindo lá do lado direito e aproveitando para, na Ilha do Retiro, empatar o clássico contra o Santa Cruz. Tá tudo igual, tá 1 a 1. O Sport, dirigido pelo Paulo Roberto Falcão. Está jogando Emerson Santos. Renan Fonseca para Luiz Ricardo. 1 a 1 no placar em São Januário. Próxima quarta-feira o Botafogo tem clássico contra o Fluminense. Vai ser em Cariacica, no Espírito Santo. Expectativa de casa cheia. O estádio passou por uma obra importante. Ano passado ele foi retrasado, já foi reinaugurado. Em boas condições para receber o clássico. Veja o trabalho do Ribamar. Lucas Ribamar botou na esquerda e GG bateu pro gol. Segurou o Andrei. Vai sair jogando camisa 42, o goleiro revelado pelo Botafogo. Ele só há 22 anos, o Andrei. Passou inclusive por seleções brasileiras na base, o goleiro Andrei. Lateral, Pedro tá ali tocando a bola, deixando para que o Júlio Lopes faça a cobrança do lateral para a Cabo Friense. Próxima rodada, por sua vez, a Cabo Friense vai receber o Flamengo. O Flamengo que tem o clássico hoje, Fla-Flu, em Brasília. Está jogando o Ayrton. O jogo vai ser às 7h30 da noite, o horário do Brasil. Veja aí o Ayrton. Se enrolou um pouquinho, tentou o passe. Luiz Henrique foi para tocar de cabeça, mas o juiz está marcando uma irregularidade no lance anterior. Ele tentou dar uma vantagem ali, mas não ficou clara a vantagem. Não foi isso não. Marcou outra irregularidade, impedimento. Chad. Levantamento para Marquinhos do Sul. Jogou bem o Diogo. Diogo Barbosa corta, sai jogando. Adiantou, a bola espirra. Caiu para mais um garoto que é o Ribamar. Devolução. Diogo Barbosa trabalhando do lado esquerdo. E vem Botafogo. Tentou o cruzamento. O GG. A bola foi desviada em escanteio. O Lucas Ribamar entrou bem no jogo, Luiz. Pelo menos nesses 8 minutos já fez mais que o Gervásio nos primeiros 45. Canhoto, boa movimentação, está sempre aparecendo para os companheiros, até agora foi bem no jogo. Tem escanteio para o Botafogo. São 6 escanteios, o 6º para o Botafogo. A Cabo Friense teve 2 no jogo. Daniel Macedo vai dar uma checada lá para ver o que está acontecendo. Lá vem cobrança de escanteio. GG levantando. Ih, rapaz, o toque foi para trás do Pedro. Outro escanteio, o 7º. Olha o Pedro. Foi cortar com o pé direito, furou, a bola bateu na canela esquerda dele. Lá vem cobrança do GG. Bruno Silva se movimenta. Emerson também. Vai para a boca do gol, Lucas Ribamar. Renan Fonseca sempre a opção. Veja o levantamento. Subiu o Pedro e tirou na primeira trave. Saiu jogando com o Carlinhos. Carlinhos domina do lado direito. Tentou trabalhar. Joga no meio. Cabo Friense sai jogando. Foi empurrado. Está no chão o Júlio Lopes. É falta que favorece a Cabo Friense. Chegou o Emerson por trás. Usou o braço ali. A falta foi marcada. Bem marcada. Demorou o Júlio, né? O contra-ataque estava armado com uma boa jogada do Carlinhos, que faz também uma boa partida, se mexendo em todos os setores do campo. Esperou demais, deu a possibilidade do jogador do Botafogo parar a jogar. Bote do Emerson para o Ayrton. Aí saiu jogando o Ayrton, voltou para Bruno Silva. Ribamar passa na esquerda, Luiz Henrique vai pelo meio. Bruno Silva carregou, tocou. Luiz Henrique vai bater pro gol, vai cruzar. Ficou difícil para os dois. Tem que arrumar uma jogada inventiva. Tentou bater e canhoto. O chute não saiu legal. Ele rola para Luiz Ricardo. Luiz Ricardo vai para cima da marcação. Luiz Henrique é a opção. Ele fez o cruzamento na esquerda para o GG. Não alcançou. Futebol na Globo, aqui é emoção. Johnson & Johnson, Sandal, nova fórmula espalha fácil. E hoje tem informação de paredão no Big Brother Brasil. Atenção, toma conta da casa. BBB começa logo depois do Fantástico. Cobrança do Ayrton, buscando Renan Fonseca. Na direita, Luiz Ricardo. Outra vez o Ayrton.
Bruno Silva faz a infiltração, ele tocou para o Ribamar, Ribamar protege, na esquerda ele busca a jogada para o Diogo Barbosa trouxe para o pé direito e entregou, Ribamar teve que se esforçar, a bola veio quadrada, ele girou bem, bonito, bateu para o gol, segurou o Andrei. Tá mostrando personalidade o garoto, chama o jogo, né, Júnior? É qualidade, né, Luiz? Qualidade, não somente a questão, você pode ter a personalidade, mas não ter a qualidade para você desenvolver a jogada. Você vê que ele fez o giro e acreditou, é canhoto, mesmo assim bateu de pé direito. E o Charles segue dando trabalho para o Emerson. Bolinha anuncia aqui, gol acontece no Domingão. Olha, o Atlético Mineiro, pelo Campeonato Mineiro, faz 3-0 no Boa Esporte. Agora Luan fazendo 3-0. Esses dias recebeu elogios rasgados do Diego Aguirre. Diego Aguirre é o técnico do Galo. Perguntaram o Luan, hoje jogou numa outra função. Ele é um jogador espetacular, disse ele. É um jogador espetacular. Acertou certo. Diga, Eric Faria. Habla, Eric. Substituição aí na Cabo Friense. Está saindo o Marquinhos do Sul com a 7. Está entrando o Gama com a 17. O Marquinhos do Sul teve um probleminha ali no tornozelo e o Gama joga na mesma posição. Ali é um meio atacante. Segue um para o Botafogo, Marquinhos do Sul com a 7, deixou o campo para a entrada do Gama, número 17, na Cabo Friense. Cabo Friense que recebe o Flamengo na próxima rodada, o Flamengo ainda joga. Fluminense Flamengo, 7h30 da noite no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Lembrando que o Maracanã recebeu o show dos Rolling Stones e depois, dia 1º de março, será entregue ao Comitê Olímpico Internacional. Previsões de futebol no Maracanã só depois dos Jogos Paralímpicos e da desmontagem da estrutura que será montada para as aberturas do futebol, né? Aberturas da Olimpíada e da Paralimpíada e também do futebol olímpico que vai rolar no Maracanã. Ana Fonseca cedeu o lateral que favorece a Cabo Friense. Jogo duro para o Botafogo. Time de volta à primeira divisão do futebol brasileiro. A temporada foi de acerto em todos os sentidos. Formação da gestão do Botafogo. Perdeu 16 jogadores, mas não conseguiu estar marcado o impedimento. Vamos ver o gol do Luan, a cobrança do pênalti. Teve um espectador privilegiado. Você em casa é telespectador privilegiado. Luan bateu, mandou no cantinho, 3-0. E quem estava comemorando o gol? Robinho. Robinho. Ali atrás do gol tem uma espécie de camarote, né? E ele estava ali. O Robinho, a contratação mais importante do Atlético. O Atlético perdeu o Giovanni Augusto. Foi uma revelação para o Corinthians. O Corinthians contratou muito bem esse ano, né? Henrique, Giovanni Augusto, entre outros. Está forte de novo. E lá vem Botafogo. Bola dominada como o GG. Vai carregando. Tocou na frente para Diogo Barbosa. Diogo Barbosa é marcado em cima pelo Júlio Lopes. Diogo tentou a jogada para o GG. Domina. Foi para o chão. E o juiz vai marcar a falta. O GG caiu dentro da área. O Gilson estava na marcação. Veja a bola do Diogo Barbosa. O GG vai ter que usar o corpo. Toque na bola. Bom, é contigo, Marcília. Olha, eu não achei falta nenhuma. O Gilson, quando ele cai, ele acaba prendendo o pé. Veja só, o pé do jogador fica meio preso ali. Isso caracteriza a falta. Eu fora da área, ainda foi fora da área. Agora, ele vai na bola, ele vai prender um pouquinho lá. Mesmo que seja sem querer, não caracteriza a falta. Para mim, não. Eu não marcaria a falta. Isso foi absolutamente acidental. Uma disputa de bola limpa por parte do jogador do Cabo Friense. Houve o choque. Não estou negando isso. Está até sentindo o tornozelo esquerdo. Lindoso preparado para fazer a cobrança de falta para o Botafogo. O jogo está 1-1. Está duro o jogo para o Botafogo. Para chegar à 5ª vitória em 5 jogos no Campeonato Carioca. Cabo Friense vai sustentando o empate. Lindoso para a cobrança. Emerson na primeira trave. Cruzamento foi direto para as mãos do Andrei. Um pede aqui, o Andrei diz, não dá, você está marcado. O goleiro tem que ter essa visão, né? Lateral para Cabo Friense na direita. Logo mais, no Domingão do Faustão, a estreia do quadro A Capela. Os artistas mostram seu talento só no gogó. Essa não dá para perder. É no Domingão do Faustão. Queninha. Carlinhos. Tentou pro Leandro, essa bola atravessada é um perigo. Luiz Ricardo, ele tentou botar na frente, porque ele provavelmente viu que o espaço estava ali, mas ele errou o toque para si mesmo. A ideia era essa, Luiz. Era dar um toque mais na frente, porque ele já deixaria, inclusive, o adversário bem para trás.
Carlinhos foi ali, ficou sentindo o tornozelo na dividida com o Ribamar. A bola ficou com o Rafael Salles. Rafael Salles faz o levantamento. Subiu para fazer o corte o Diogo. Tocou na bola que vai saindo em lateral, que favorece a Cabo Friense. O Diogo agradece o passe. Tá aí o Ricardo Gomes, deu uma olhada no cronômetro. Pois é, seu Ricardo, 17 minutos do segundo tempo. A vitória hoje encaminha a classificação do Botafogo. Lembrando que são jogos contra os times do outro grupo, portanto são 8 rodadas. Dificilmente, com 4 vitórias, o Botafogo não se classificaria, né? Veja a cobrança do lateral, o corte foi do Emerson. Por sinal, o Vasco com a Cabo Friense empatando aqui, o Vasco já está classificado, né? Matematicamente, com as 5 vitórias, já chega a classificação, no mínimo, na 4ª posição do grupo. Então eu aproveito para relembrar que são 2 grupos com 8 times. Os 4 mais bem colocados se classificam e formam um novo grupo, o grupo C, com 8 times. E aí os 4 mais bem colocados avançam para as semifinais. E quem tiver a melhor campanha entre os 8 jogos dentro do grupo, ou seja, 7 rodadas, no próximo turno do campeonato, será o campeão da Taça Guanabara. E aí semifinais e a decisão. E os times de melhor campanha jogando pelo empate nas partidas semifinais. Uma partida para cada um dos emparelhamentos, né? Apenas um jogo na definição das semifinais. Esse é o regulamento do Campeonato Carioca, que contempla o maior número de clássicos nos últimos anos do futebol carioca. Quase 3 décadas não tínhamos tantos clássicos garantidos, né? Renan Fonseca tentou o passe muito forte. Vai sempre dar o Andrei para fazer a defesa. Oi, Eric. Há pouco você informava que o Ricardo estava olhando o relógio. Provavelmente ele deve estar vendo o tempo que ele tem para pôr o Neilton em campo, né? Jogador importante no ano passado, que se machucou na pré-temporada. Tem condição de jogar 30 minutos, mais ou menos, um pouquinho menos. Então talvez esteja aí o motivo do Ricardo estar olhando o relógio, né? Além da preocupação com o placar também. Bruno Silva para Ribamar. Bom, o Júnior tem dito que o Neilton tem tudo, não só para entrar hoje, mas para ser titular do time. É um jogador que tem um lampejo técnico diferente dos outros. Ano passado fez uma ótima temporada. Bruno Silva, veja o levantamento. Chegou fazendo o corte o Juliano. Bola cai na esquerda, quem domina é o Diogo Barbosa. Diogo Barbosa tocou, Luiz Henrique recebeu, tentou bater pro gol, foi travado. Bola volta, na direita quem domina é o Gama. Tocou de um lado para pegar do outro. Que drible ele deu, o chamado drible da vaca no Lindoso. Aí o Gama, Lindoso fez o troco, deu o bloqueio certo. Passou Ribamar, a bola é para ele, saiu Andrei, mas já estava marcado o impedimento do Ribamar. Bandeirinha. Sei não, acho que embaixo errava, viu? Embaixo do vídeo aqui aparece o Diego Barcelos com a bandeira levantada. Estava muito legal a posição do Ribamar. Momentos do Luiz Henrique, o autor do gol, e certamente essa dominada foi talvez o mais legal depois do gol, evidentemente, né? O gol nada é mais legal que o gol, mas essa dominada foi bacana. O Neymar costuma fazer essa dominada, só que ele faz de chaleira, que é mais difícil ainda. Será que ele teve inspiração na dominada do Neymar? Veja o levantamento. Galera no Você Comenta. Quem que tá melhor? Luiz Henrique ou o Chad? Claro, os autores dos gols. O Fabrício está perguntando isso, entre outros aqui que participam do Você Comenta. Os dois tiveram 2 chances, né? Cada um fez um gol. E cada goleiro fez uma defesa para tirar essa alegria dele. O Jefferson fez no primeiro tempo e agora o Luiz Henrique no início do segundo. Já Neilton. Daqui a pouquinho o garoto Neilton surgiu no Santos. Muito se esperava do Neilton, que ele não seja um jogador com potencial bem bacana. Você vai ver em campo. Não lembra do Neilton, vai ver daqui a pouquinho. Tá vindo de uma contusão importante. Bruno do roubou, tentou a bola pro Ribamar, chega o Juliano, protegeu para a saída do Andrei. Bolinha anuncia aqui, Rede Balança no Domingão. Gol acontecendo por aí. Campeonato Gaúcho, o Grêmio faz 1-0 sobre o Novo Hamburgo. Gol de Bobô. O Grêmio que estreou na Libertadores contra o Toluca, jogando lá no México, na altitude. Perdeu por 2-0. Mas era jogo de visitante, né? O São Paulo que perdeu jogando em casa. Bola tocada na direita para Pedro. Pedro domina. Foi no fundo. Tome cruzamento. Curva por fora, tiro de meta. Futebol na Globo. Aqui é emoção. E da
Itaú. Baixe nossos aplicativos e venha pro Digital. São Januário segue 1 a 1. Luiz. Oi, Eric. Neilton já em campo com a 17, saiu o GG com a camisa 7. Portanto, Neilton no Botafogo. Tá aí o Neilton, ele tem uma semelhança assim com o Neymar mesmo, um jeitinho. Inclusive jeito de usar o meião, cobrindo o joelho. Bola tocada na esquerda para o Diogo, tome cruzamento, Juliano fez o corte. A bola quica, Ribamar foi na dividida. O juiz chegou ameaçado e levou apito na boca para marcar a falta. Era o Bruno Silva, na verdade, na dividida. O juiz depois não marcou não o jogo que segue. Neilton com a 17 no lugar do GG, número 7. GG percorreu 7 quilômetros e 400 metros. Falta sobre o Carlinhos. E o Botafogo está tentando ser criativo nas contratações. Veja o cruzamento lá para o Chad. Jefferson foi lá para fazer a defesa. Muita gente também, não você comenta, perguntando, com esse time aí para o Brasileirão, Júnior. É complicado, Luiz, é complicado. Muito pertinente. A gente está somente no início da temporada, tem muita coisa para acontecer, mas o nível do Campeonato Brasileiro é muito, mas muito acima do que a gente está vendo no Campeonato Carioca. O Grêmio fez 1 a 0, Bobô. Também é uma semana que o Grêmio está buscando recuperação, recuperar a confiança. Talvez seja o mais importante na arena do Grêmio. A cobrança de falta e a casquinha do Bobô, centroavante, para fazer 1 para o Grêmio. 0 para o Novo Hamburgo, pelo Gauchão. Luiz. Oi, Eric. Não, sobre essa preocupação do torcedor, muito justa, como disse o Júnior, né? Lembrando, no intervalo eu informei do Salgueiro, que é um jogador mais experiente, com mais rodagem. Vai ser um bom reforço para o Botafogo. E a diretoria disse que para o brasileiro, o time está acertando um novo fornecedor de material esportivo. Isso vai gerar uma receita nova para o Botafogo. Enfim, o clube pode sim fazer alguns investimentos mais pesados para o brasileiro, até para reforçar o elenco aí com tantos jovens jogadores. Ribamar foi da linha de fundo, fez o cruzamento, a bola vai passando e vai saindo em lateral. Porque, Júnior, a sensação é que as contratações que foram feitas são contratações de composição de elenco. Não são jogadores protagonistas. O Botafogo precisa de uns 2, 3 protagonistas. Sem dúvida, Luiz. Precisa de jogadores não somente protagonistas, mas jogadores experientes que possam, né, ajudar esses jovens aí a deslanchar durante o campeonato. É um risco muito grande você jogar o Campeonato Brasileiro com somente esse elenco. Até para o Carioca você pode, bem ou mal, fazer uma boa figura, mas no Campeonato Brasileiro a coisa realmente é bem mais complicada. E lembrando que o Botafogo provavelmente vai ter que jogar em São Januário, ou será um time itinerante também, porque, como disse o Luiz Roberto, o Engenhão estará fechado praticamente até outubro, né, no futebol. Vem a Cabo Friense com o Pedro. A chuva chega a São Januário. Eu já ia na nossa lente captando a queda d'água em São Januário. Está caindo a chuva. Ela é sempre bem-vinda, mas que não provoque estragos, que não cause transtornos para as vidas das pessoas. Que venha o que a gente chama de a chuva do bem, né? A chuva para encher os reservatórios, para irrigar as plantações, para equilibrar o clima. As águas de março, né, Luiz, da poesia, né? Fechando o verão. É isso. Renan Fonseca para Ayrton. Ayrton se manda. Tentou passe para o Luiz Henrique. Gilson fez bem o corte. O bloqueio foi na frente, ali foi correto. Aí o Gilson vai dominando, mas vai perder. Ribamar toca para Luiz Ricardo. Luiz Ricardo no meio para Ayrton. Tá difícil a vida do Botafogo em São Januário. O time cria muito pouco. Ayrton foi levando. O juiz está marcando a falta sobre o Ayrton. A falta foi um pouco mais atrás, ele esperou ali da vantagem, não foi ali atrás. Aí não conseguiu concretizar a vantagem, em função da falta sofrida, volta atrás e marca a falta. Viu? Está certo. E teve o cartão amarelo, né? O Keninha ali na passagem, que botou os braços no corpo do Ayrton. Não, foi o Chad, perdão, foi o Chad. O Chad, portanto, recebendo o cartão amarelo. Bruno Silva, Luiz Ricardo, torcedor do Botafogo apreensivo, está na expectativa de o time jogar uma boa partida. O teste de hoje está duríssimo. Quarta-feira enfrentará o Fluminense. O jogo vai ser no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. Que
promete lotar o estádio para um clássico do futebol brasileiro. E aí o teste é para valer. O Fluminense também passando por alguns momentos na temporada de turbulência, de atuação, mas venceu o Cruzeiro no Mineirão por 4-3, um bonito jogo no meio de semana, e a confiança voltou. Cartão amarelo. Será o primeiro jogo da... Fala, Eric. Desculpa, Luiz. O primeiro jogo da história dos campeonatos cariocas que vai acontecer fora do Rio de Janeiro. Do estado do Rio de Janeiro. Segundo, né? Porque hoje tem, né, Eric, Fla-Flu em Brasília, né? Isso. O Fla-Flu hoje vai ser o primeiro, é verdade. Eu tinha esquecido do Fla-Flu de hoje. Mas bem lembrado, são soluções aí que são encontradas para Maracanã e Engenhão, que esse ano tem compromissos com os Jogos Olímpicos do Brasil. Os clubes não tiveram 7 anos aí, juntamente com a federação, para arrumar uma solução, mas não tiveram nem iniciativa disso. Futebol na Globo, aqui é emoção. Vivo, planos com a maior cobertura, pega Giga Bem. São momentos do jogo que você vai curtindo na Globo. Tá 1-1, Luiz Henrique, Charles Chad, os artilheiros do Domingão por enquanto. Vai ter modificação no Botafogo. É o Joel Carli. Tá entrando no lugar do Renan Fonseca, viu, Luiz? Portanto, Carli com a 14, mais um estrangeiro do Botafogo. Aí zagueiro, né? No lugar do Renan Fonseca. O Ricardo tem, inclusive, na última partida ele botou o Carli e o outro Emerson como formando a dupla, né? Os dois são, nesse momento aí, reservas do time do Botafogo, ou pelo menos um deles está procurando lugar no time titular. O Renan Fonseca, nesse momento, é considerado titular. Aí o Ayrton tentou a bola para Luiz Henrique. Agora a bola é boa. Luiz Henrique espalma Andrei. Bateu com gosto o garoto, viu? Grande defesa do André. Defesa difícil. Essa bola na diagonal no chão, Luiz, pro goleiro é terrível. Ele foi muito bem. Lembrando que a bola tá molhada, viu? E o carrinho do Neilton tava distante. A bola tá molhada. Tem isso ainda, né? Tava distante. O Neilton até tentou um carrinho ali, mas não dava, não. Ficou sentindo ali o bumbum, o Luiz Henrique. Escanteio pro Botafogo. E vem cobrança de escanteio. O Carli vai lá, tá na marca do pênalti. É grandalhão o zagueiro argentino. Vamos ver. Cobrança de escanteio. Vai saindo Andrei. Sereno para ficar com ela. 29 minutos de bola rolando. Estamos no segundo tempo. Cabo Friense vai segurando o empate. Botafogo saiu na frente. Cabo Friense empatou. A bolinha anuncia que tem gol acontecendo no domingo. Queninha. Carlinhos. É gol do Boa. Boa diminui. Gol de Silas. 3-1 para o Atlético. Charles Chad. Tocando atrás. Boa bola para o Gama. Gama domina. Carli está na marcação. Deu uma pedalada ao Gama. O Carli ficou olhando, Gama tocou, tá impedido, Júlio Lopes. Marcado o impedimento no ataque da Cabo Friense. Gol do Boa, vamos mostrar lá no Independência. Atlético Mineiro vencendo por 3-0, Boa diminuindo. Toque de cabeça, consistente, gol do Boa Esporte. 3-1 para o Atlético Mineiro. Vai reassumindo a liderança do Campeonato Mineiro, Galo. Diga, Eric. Modificação na Cabo Friense, saiu 11 Queninha, entrou o 16 Bruno. Se mandando Luiz Ricardo, tome cruzamento. Chegou bem para fazer o corte, Rafael Salles. Recupera o Botafogo, Bruno Silva. Jogada para o Neilton, limpou, pé esquerdo, bateu para o gol, segurou o Andrei. Pegou em cheio na bola, mas que foi uma finta, né? Quando o cara não toca na bola, é que se denomina finta. Ele abriu as pernas e deixou a bola passar para ele mesmo. Tem recurso, garoto. Entrada do Bruno com a 16 na Cabo Friense, no lugar do Queninha. Aí Neilton. Boa bola para Ribamar. Neilton passou. Linda devolução para o Neilton. Empurrou o Juliano, Neilton. O juiz estava bem pertinho, marcou a falta. A devolução da canhotinha do Ribamar. O Juliano, ele consegue botar o corpo à frente, né?
E aí o Neilton, Marcília, fez falta mesmo? Fez, olha lá, o braço esquerdo nas costas, no alto das costas do zagueiro da Cabo Friense, bem marcado. Oi, Eric. Há pouco você falava dos zagueiros do Botafogo, né? O Ricardo acha que o Renan Fonseca, por enquanto, é o titular, como você disse, que o Carli vai disputar uma posição com o outro Emerson. Embora o Ricardo considere que o Carli e o Renan Fonseca jogando juntos é muito difícil pela questão da velocidade dos dois, né? São zagueiros grandes que não tem muita mobilidade, muita velocidade. Então é bem provável que o Renan Fonseca seja titular e o Carli seja o substituto do Renan Fonseca. O ideal é você ter um dos zagueiros com um pouco mais de velocidade que o outro, né? Dois zagueiros sem velocidade, a exposição é muito grande. Aí o Carli tocando na direita para Luiz Ricardo, ajeitando para Bruno Silva, devolução no Ricardo. Veja aí o Luiz Ricardo protegendo, dominando. Ele teve um campeonato brasileiro há 3 anos na Portuguesa de Desportos como lateral direito, e aí foi parar no São Paulo, foi contratado pelo São Paulo. O Luiz Ricardo, embora ele tenha começado como volante, tenha jogado boa parte da vida como ponta direita, como ele jogou no Botafogo também grande parte da temporada passada. Agora ele volta a essa função aí, o Luiz Ricardo, que está dando essa bicicleta. Bola cai com o Rafael Salles, marcação do Ayrton, ele conseguiu tocar, boa bola para o Pedro. Pedro tentou lá no centro para o Bruno, corte do Carli, Ribamar deu uma casquinha buscando o Neilton. Neilton vai na jogada, o Júlio Lopes acompanha e o lateral favorecendo o time da Cabo Friense. E hoje tem informação de paredão do Big Brother Brasil. Atenção, toma conta da casa. BBB começa logo depois do Fantástico. E na sequência, meus amigos, a tradição milenar e muito arriscada da extração de mel nas montanhas do Nepal. Essa é a nova aventura do Planeta Extremo. Hoje, depois do Big Brother Brasil, Carol Barcelos e Cleiton Conservani vão levar a gente para esta viagem fantástica. Bruno Silva, Luiz Ricardo dominou, devolução para o Bruno Silva, ajeitou Bruno Silva. Tava tão fácil que ele falou, não vou bater de primeira, vai que eu isolo, eu vou dominar o bolão do Luiz Henrique. Naquela posição não tem que pensar nada. Tem que chumar queimar o gol, né? Tem que ser egoísta ali naquela posição. Uma vez eu joguei um pelado do Júnior, botou uma bolazinha, fui dominar e errei. Errava assim. Olha a bolinha aí. Na segunda que o Júnior Maestro botou ele, tá de bico, aí eu tinha assustado, dei de bico o gol. Levando com ele, tinha razão. Olha, o Sport vira, hein? Cãibras do Ayrton. Olha, o centroavante Túlio de Melo faz 2 para o Sport e 1 para o Santa Cruz. O Túlio de Melo que estava ano passado na Chapecoense, né? Contratação do Sport, que remontou o seu time. Ninguém sabe o que vai ser do Sport na temporada. Vamos ver o gol? Então vamos, bota o gol do Sport na tela da Globo pra gente curtir. Vai Túlio de Melo, e centroavante que vai com esse gás pra bola. Você vê que ele tem que jogar o corpo lá na frente, vai com uma raça, como se fosse para um prato de comida. Boa contratação do Sport. Esse é centroavante, né? Lembrando que o André foi pro Corinthians, né? Que era o centroavante. Com jogadas pelas laterais, o Túlio tem tudo para realmente fazer uma grande temporada lá no Sport. Diego Souza veio pro Fluminense, enfim, o Luciano. Hernani foi pro Bahia, né? Hernani foi pro Bahia, muitos jogadores saíram e o Sport está sendo remontado pelo Paulo Roberto Falcão. Depois da exuberante campanha do ano passado no Campeonato Brasileiro, né? Luiz Henrique fez o gol, chutou 7 das 15 bolas chutadas a gol pelo Botafogo. Rodrigo Lindoso. Luiz Ricardo. Botafogo não consegue, teve agora uma chance com o Bruno, mas não consegue tramar, vai enfrentando o que se chamava antigamente de retranca. É porque é difícil, Luiz, quando um time vem com esse propósito, né, como vê a Cabo Friense, toda fechadinha lá atrás, procurando sair nos contra-ataques, complica. Se o Botafogo, na verdade, jogar outras partidas, né, onde ele vai ter essa postura, né, de armar, porque a parte defensiva ela está mais ou menos organizada. O problema é do meio para frente quando pega uma equipe como agora. A gente está vendo aí que tem praticamente todos os jogadores atrás da linha da bola.
Foram 22 confrontos ao longo da história em campeonatos cariocas, 11 vitórias do Botafogo, 4 vitórias da Cabofriense. Há 4 jogos não temos um empate nesse confronto. Vai se mostrando um enorme desafio para o Botafogo o jogo de hoje. Aí o Ayrton afunilando, como disse o Júnior. Fica mais difícil, a zaga da Cabofriense tirou. A bola caiu na esquerda com o Diogo Barbosa. Ajeitando para o Lindoso. Lindoso para Ayrton. Ayrton entrega para Ribamar. Aí domina de costas. O atacante, mais um formado na base do Botafogo. Na direita, Luiz Ricardo quem recebe. A Cabofriense vai bravamente resistindo. O Botafogo vai mostrando deficiências. E quarta-feira tem clássico contra o Fluminense. O Fluminense daqui a pouco enfrenta o Flamengo em Brasília. Bola tocada na esquerda para Diogo Barbosa. Aí Diogo Barbosa trabalha, pé esquerdo, vai para cima da marcação, trouxe pelo meio, ajeitou para o Neilton, tentou o drible, Neilton, lance individual bonito, tabelinha, Luiz Henrique, voltou, Neilton, Luiz Henrique! Foi à esquerda do gol. O Neilton tem uma luz, garoto, né? Ele faz um salseiro e a bola ficou muito pertinho, mas o Luiz Henrique pegou, olha, pegou de não pegou tão mal não, Luiz. Pegou de trilhalinha lá de fora do pé. Pegou corretamente, né? Para a bola fugir do goleiro. Não teve a precisão que ele gostaria. Mas pelo menos nos últimos 7, 8 minutos o Botafogo tem, na base talvez até mais do coração, criado as oportunidades, né, Júnior? Mas você tem que... Quando você tem um jogador como o Neilton, como você falou, com talento, com recurso, você tem que usar esse recurso, né? Que é o recurso do drible para você desmontar, né, o que o adversário montou ali na parte defensiva. Luiz. Oi, Eric. Só para informar, a terceira e última substituição na Cabofriense, saiu 10 Carlinhos, entrou 15 Cubango. E aí agora a Cabofriense fecha mais ainda, né? Volantão aí, 15. Portanto, Cubango, número 15, no lugar do Carlinhos. O Eduardo Húngaro, evidentemente, aos 38 minutos. Não é só uma questão de ganhar um ponto decisivo para a Cabofriense, né? Para continuar sonhando ali até com a possibilidade de classificação. Está chegando a 5 pontos. O Fluminense tem 7. Tem o clássico contra o Flamengo hoje. Quarta contra o Botafogo. Mais uma vitória, o time entra na briga de novo, né? Luiz Henrique. Mas a questão emocional, empatar com o grande. Luiz Henrique direto para o Andrei. Foi lá no segundo andar e ficou com ele. Banco número 15 no lugar do Carlinhos, que percorreu praticamente 9 quilômetros. Está marcando a falta em cima do Ayrton. Tem pressa o Botafogo nesse finzinho de jogo. Vamos para a parte final. Bolinha anuncia que tem gol acontecendo. Bola para o Ribamar, muito forte. Andrei saiu lá para fazer a defesa. É um teste tanto para o Botafogo. Dodô. Não é aquele Dodô, o artilheiro dos gols bonitos do Botafogo. É o Dodô, revelação do Atlético Mineiro, 4-1 sobre o Boa Esporte. Jogada a bola para a lateral para que seja atendido o Charles Chad. A gente tem aqui em São Januário, está 1-1. Os gols foram no primeiro tempo. E os gols foram assim. Luiz Henrique recebeu do Lindoso e bateu entre as pernas do Andrei para fazer 1-0. E que é um chute daqueles de rara felicidade. Um passe magistral do Leandro. De 50 metros e o Charles Chad encheu o pé. Que chute, hein? Luiz, eu achava que ele era canhoto, mas ele é destro. Depois vi a movimentação dele, ele usa praticamente em todas as jogadas. É porque no primeiro tempo ele tinha feito uma outra finalização que o Jefferson fez uma ótima defesa com uma facilidade muito grande com a perna esquerda. 40 minutos do segundo tempo. 1-1 Botafogo e Cabofriense. Marcou uma falta a favor da Cabofriense. Aí o Charles Chad, o autor do gol. Esse é o Neilton, revelado pelo Santos. Se dizia que o Botafogo não conseguiria a manutenção dele para a temporada. Conseguiu. A rede segue balançando. Os campeonatos estaduais mais importantes do Brasil, a Globo sempre acompanhando. É o quinto do Atlético. Agora Luan de novo, 5-1 sobre o Boa. Daqui a pouquinho a gente mostra esses gols do Atlético Mineiro para você. Começando evidentemente pelo quarto, que foi o do Dodô. A bola tocada ali pelo meio, tentou arrancar do Bruno. Luiz Ricardo vai recomeçar lá com o Jefferson.
saiu errado o Jefferson. Gama, mais atrás para a tentativa da jogada no meio com o Cubango. O Cubango errou, o Botafogo recupera. Bola para o Ribamar, partiu o Bruno. Ribamar botou na frente. Luiz Henrique está pedindo, é canhoto o Ribamar. Não teve condição de levar para o cruzamento de direita. Aí teve que recomeçar para a canhota. Fundamento que o cara, quando chega no profissional, tem que estar pronto. Mas no Brasil todas as etapas são queimadas. E é difícil, né? Porque um jogador que sai da base pronto, ele vai ter... Não vai fazer com a mesma precisão do pé bom, né, Júnior? Mas vai ter como fazer com o outro pé, né? Sem dúvida, Luiz. Alguns fundamentos, quando você chega no profissional, já tem que estar pronto. Você vai só lapidar, você vai só aprimorar aquilo que você aprendeu lá nas categorias de base. São Paulo ganhou por 1-0 do Rio Claro. E agora falta sobre o Luiz Henrique. Galera participando do hashtag Você Comenta, dizendo que o Luiz Henrique, em determinados momentos, podia ser mais solidário. Valeu, Felipe, obrigado pela participação. Concorda com o Felipe? É que ele joga numa posição, ele é centroavante, Luiz, é camisa 9, abriu, ele chuta do gol. Não só ele, todos aqueles que jogam nessa posição. Ele poderia participar mais, inclusive, ajudando um pouquinho mais na marcação. Lindoso na cobrança de falta, 43 minutos. Torcida do Botafogo apreensiva, o time vai tropeçando com a Cabo Friense. Galera de Cabo Frio vai vibrando, empate que pode recolocar o time no prumo no campeonato. Lá vem Rodrigo Lindoso para a cobrança. O Carly vai para a boca do gol, levantamento, subiu para fazer o corte. Juliana, a bola voltou para o Neilton. No meio do caminho marcado, o pênalti de Rafael Salles. Bandeirinha, jogador Bandeirinhas que marcou outra infração, hein? Vamos ver, ele tem um rádio, ele não precisa nem ir ao assistente. Ele deve ter marcado impedimento de alguns daqueles dos jogadores do Botafogo que estavam na frente, ó, vários voltando. Obviamente que o chute do Neil está indo na direção do gol. Aí o pênalti, o toque me parece claro, Marcília, mas aí você vai nos dizer em relação ao posicionamento. Se tem que interpretar como pênalti ou como impedimento. Tem que interpretar como pênalti. Não sabe se a bola vai chegar como se ela fosse no gol, era gol, certo? Exatamente. O Bandeirinha já assumiu que é pênalti mesmo, ele está na posição de pênalti, né? Exato. Até porque você não sabe se o jogador... Olha lá, é pênalti, né? Ali você vai dizer se é mão, não é, meio no ombro, meio no antebraço. Eu não digo, olha lá, opa, essa câmera é perfeita. Toca um pouquinho na manga da camisa, mas ele estica um pouquinho o braço, né? Estica o braço, ele abre o braço, comete a penalidade máxima e mesmo estando o jogador do Botafogo impedido, você vai ter certeza do impedimento. Se algum desses estiver impedido, participar ou interferir no lance. Perfeito, não, tô convencido. Convencido, né? É a mesma história do gol, que se essa bola vai direto no gol, é gol. Se o goleiro defende e um daqueles que estava avançado fica com o rebote, um deles fica com o rebote, faz o gol, aí sim é impedido. Eu só não tô convencido, Luiz, por que ele tentou cortar essa bola com o braço, já que o goleiro estava na direção do gol. E era um chute de longa distância, né? Deu um branco. Poderia ter apostado mais no seu goleiro. Deu um branco, deu um branco. Neilton vai bater o pênalti. Voltando de contusão, se machucou na pré-temporada. Entrou agora no segundo tempo, aos 45 minutos. Neilton tem a responsabilidade para o Botafogo manter só vitórias no campeonato. Autorizado. Neilton vai para a bola. O Neilton, pé direito. Gol do Botafogo. Neilton de pênalti. Olha pro cantinho, mas foi lá na microcâmera. Olha lá. Pimba. Essa é indefensável. Goleiro para um lado, bola no outro cantinho. Mesmo que ele acerta o canto, é difícil chegar. A microcâmera. Opa! Sem prejuízo, ela continua funcionando. Muito bem, seu Neilton. 45 minutos, o Neilton comemora, porque é sempre um problema para o jogador começar a temporada. Logo na pré, o cara se machuca, aí entra, tem condição de 20 minutos, ele tem uma dinâmica especial, aí bate o pênalti, e claro que para ele é uma espécie de ufa, a situação está voltando, desafogo, né, João? Foi importante. É lógico que o ideal é que você vença, você convença,
Não é o caso do Botafogo, pelo menos nessas 5 rodadas. Mas isso dá tranquilidade, poder jogar o clássico com menos peso, né? Júnior, 4 minutos de acréscimo nós teremos no jogo. 4 minutos. Ou seja, já estamos com 46 aí, por conta até do pênalti, provavelmente isso deu a mais, né? Levantamento pro Luiz Henrique. Olha o Ribamar, ganhou, bateu bonito de pé direito. Agora, tá vendo? A outra jogada deve ter sido reverência. Ele falou, pô, referência. Da próxima vez eu vou arriscar alguma coisa, né? Olha, de pé direito sobre o gol. O Atlético Mineiro fez mais 2 gols lá em Minas Gerais. A gente está acompanhando os principais campeonatos estaduais pelo Brasil. Então vamos aos gols, né? O Dodô, esse número 23 aqui, ó. Recebeu, ó, gol aberto, mandou pro fundo da rede. E depois o Luan. A jogada do outro gol foi do Pablo e essa foi do equatoriano Casares, né, que foi contratado pelo Atlético Mineiro. Ih, rapaz, rapidinho ele, viu? Até também fez boas contratações. Para perder o Giovanni Augusto, é verdade. E o André pro Corinthians. Sport 2-1 no Santa Cruz, placar final. Clássico na Ilha do Retiro, clássico pernambucano. Jogos que agitam a galera pelo Brasil. Aqui a Cabo Friense chegando, Pedro. O Grêmio conseguiu sair de uma semana de uma viagem longa para o México, jogou, perdeu na altitude para o Toluca, ganhou do Novo Hamburgo por 1-0. É sempre importante vencer. Embora seja obrigação, mas no futebol ganhar dá confiança. Neilton, grande jogada do Neilton, enfiou para o Ribamar, recebeu, ele tentou o drible, não conseguiu, bola voltou na direita, vamos ver o que vai fazer o Bruno, trouxe para o pé esquerdo, bateu para o gol, o Bruno Silva foi travado, ela volta com o Luiz Ricardo. Ajeita para o Ayrton, 48 minutos e 15, vai terminar, Botafogo mantém os 100% de aproveitamento, 5 jogos, 5 vitórias. Veja aí o Carli, quarta-feira tem o desafio, um clássico contra o Fluminense. Logo depois de a regra do jogo, você vai curtir na Globo, Botafogo e Fluminense. Aí o Carli, tocando para o Emerson, despachou errado, mas aí foi o Bruno Silva. Ganhando bem a jogada, tocando no Ayrton. Opa! Foi cutucado por trás. E o juiz marcou a falta sobre o Ayrton. Chuva fina em São Januário, finzinho de jogo. Foi um sufoco. Mas o Botafogo chega à vitória. A essa altura, como já destacou o Júnior em seus comentários, a preocupação do torcedor do Botafogo não é mais em relação à classificação, o time está ganhando, e sim qual o potencial desse novo time do Botafogo para a temporada. Fim de papo, apita Daniel Macedo. O Botafogo chega à 5ª vitória em 5 jogos no Campeonato Carioca. A classificação dos grupos do Campeonato Carioca restando o Fla-Flu, que vai acontecer daqui a pouquinho em Brasília. O Vasco lidera com 15 pontos, Boa Vista foi a 11, Bangu tem 9, Fluminense tem 7, joga daqui a pouco. Aí Resende, Cabo Friense, Macaé e Portuguesa completando esse grupo. Os 4 em verde estariam classificados para o grupo C. No grupo B, Botafogo, Flamengo, que vai jogar, América, Madureira, aí Friburguense, Volta Redonda, Bom Sucesso e o Tigres, que não somou pontos. A composição, inclusive, dos grupos você pode curtir aí agora. O Domingão do Faustão está chegando com todas as suas atrações. Próxima quarta-feira, o futebol dos estaduais volta com tudo na tela da Globo. Do Campeonato Carioca, Botafogo de Luiz Henrique vai enfrentar o Fluminense. Luiz Henrique fez 1-0, o Charles Chak empatou nesse chutaço e o gol da vitória veio com Neilton de pênalti. Os gols pelo Brasil logo mais no Fantástico. Outras informações do Globoesporte.com. Fausto Silva aquecendo as turbinas. Ele vem aí, arrepiando as suas atrações no palco do Domingão do Faustão.